um fator que mudou pra mim, e depois que eu comecei a ganhar dinheiro, foi quando eu entendi o dinheiro. A maioria das pessoas pensa no dinheiro como se algo real, como se fosse essa água, como se fosse esse microfone, mas o dinheiro não é nada mais, nada menos do que uma representação de uma troca. O dinheiro é um papel que ele vai representar quanto de troca você consegue fazer com aquele dólar. Quanto de troca você consegue fazer com $1 aqui e quanto de troca você consegue fazer com R$1. E o que representa essas trocas? O PIB, tem várias métricas que você pode medir. E aí que eu entendi, eu falei, essa foi a principal parada. Eu falei, o que é o dinheiro? Aí o dinheiro é só uma representação de troca. E você não deve correr atrás do dinheiro, você deve correr atrás do que essa troca vai agregar. No seu caso, foi dos produtos que você vende. Valor, ou seja, produzir valor. Ou seja, fazer um bem ou um serviço para poder trocar. Exatamente. Não é nada mais do que isso. E aí foi quando eu comecei a dedicar ainda mais na minha carreira, que eu falei, beleza, o que eu posso prover? Entretenimento, né? Esporte, uma narrativa. Então eu vou vender essa narrativa, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, entendeu? Exato, que é super interessante, porque quer ganhar dinheiro, que você quer os produtos e os serviços, não é? Ou seja, o dinheiro é só o número da troca. Isto é o Quinto Império CDK, e não se sabes qual é o filme. Fico sempre à espera de ser quarta-feira para poder ver o nosso Mike Billions. Estamos bonitos, não é? Na medida do possível. Renato, como é que foi? Primeiro, prazer. Não, prazer é meu. Prazer todo meu. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu vi Eu sei que o podcast é seu, mas vou começar falando. Siga. Porque é um podcast. É isso, é uma conversa. É uma conversa. Vi seu podcast com o Renato, com o Monark. É um prazer realmente estar aqui. Principalmente porque eu sei que você, né? Eu não conheço a fundo a sua história e vim até hoje conhecer também. Isso. Mas sei que você é um entrepreneur, né? É um empreendedor. E eu respeito todo empreendedor porque... Obrigado. Especialmente em Portugal, eu não conheço a fundo Portugal, apesar de ter família que mora lá. Mas eu sei que no Brasil é muito difícil ser empreendedor. Portugal deve ser também. No Brasil, eu por acaso já empreendi no Brasil também. E devo dizer que se você tiver estrutura ética e moral, no Brasil acho que é mesmo muito difícil ser empreendedor. E eu em Portugal consegui fazer um negócio. É muito difícil porque há pouca oportunidade, há muita burocracia, mas operando legalmente nunca tive que lidar com corrupção diretamente. Do Estado, você disse? Sim, corrupção das entidades. Eu nunca tive que corromper ninguém, nunca foi necessário. E eu presumo que seja impossível fazer negócio no Brasil sem corromper alguém. É a minha ideia da minha experiência de 7 ou 8 anos no Brasil a fazer negócio. Eu fiquei com essa impressão. Posso estar errado. Não está. Não está. Eu tenho um amigo que tem uma rede de lojas lá também. Cresceu comigo, conhecido, ele tem 7 lojas. Dessas lojas que você vende produto a R$10. Eu não sei se já teve teve em Portugal. Em Portugal, mas na época que era R$1,99, lembra? É como a Dollar Tree aqui. Dollar Tree, Dollar General. Sim, como essas lojas. E ele fala o seguinte, quando você vai abrir uma loja nova, você já tem que separar o dinheiro do fiscal. Pois. Porque o fiscal e a prefeitura, ele diz, você, tipo, ele sofreu muito no começo, mas depois ele fala, não, a gente já tem o dinheiro do fiscal. Já resolve tudo. Já resolve tudo. Então, a corrupção entra na conta no Brasil. Qualquer negócio que você vai fazer, ela entra na conta como um gasto fixo, como a energia, como o pagamento dos funcionários. Então, é o que a gente chama de patrimonialismo, né? O Brasil tem esse patrimonialismo que é enxergar a coisa pública como coisa do governante, né? Então, o Brasil tem um grande problema. E é até engraçado, a gente estava nessa conversa off da câmera aqui antes, e você perguntando o que eu mudei. Quando eu morava lá... Ou seja, que você teve no Brasil, até... Que idade é que teve no Brasil? Até velho, uns 28. E depois já está aqui há 6 anos. Já nos estou há 6 Estados Unidos, aqui na zona da Flórida. Na Flórida. E você estava a dizer que você mudou como pessoa. Muito, muito. Justamente por isso que a gente estava conversando aqui. Eu achava que o Estado e esse patrimonialismo era coisa natural. Eu achava que o que era... tipo assim, o que era público era de todo mundo e você deveria usar de qualquer forma e o governo deveria garantir a sua
a sua existência. Eu achava que o governo era... Que é impossível viver sem governo, vamos chamar não assim. só impossível como viver sem governo, mas que o governo era uma coisa boa e moral e que ele serviria justamente para ajudar o indivíduo. Porque quando você nasce... A gente estava falando um pouco sobre Portugal, né? Isso. E Portugal é um estado pequeno, apesar um país pequeno. Muito pequeno. Apesar de ter um governo grande também. Mas eu acho que ele não tem tanta corrupção justamente pelo fato do tamanho do Brasil, de tão grande que é e de quão a pessoa sendo mais pobre, ela é mais controlada pelo governo. E a primeira coisa que eu achei estranho quando eu vim para os Estados Unidos é que a ideia das pessoas em geral aqui já era o contrário. Todo mundo que eu falava era o seguinte: não, o governo é uma merda. Não, eu quero menos burocracia. E eu achava que a burocracia servia para ajudar. Isso. Mas ela serve para atrapalhar. Ela serve, pelo menos no Brasil, para você tirar alguma coisa ali do cara que está empreendendo. Então, a minha cabeça mudou radicalmente e eu comecei a entender que não é que o governo era bom, o Brasil era bom apesar do governo, entendeu? Ok. E o Brasil é um país realmente com muita oportunidade. Matérias-primas, um clima muito interessante, mas não consegue sair do terceiro mundo. Claro que nós vamos a São Paulo e vamos às grandes cidades, mas aquela coisa de haver... Não se pode comparar o Brasil com os Estados Unidos, é absolutamente impossível de comparar, não é? Os Estados Unidos aqui, os pobres dos Estados Unidos aqui são, digamos, a classe média de Portugal e são, se calhar, ricos no Brasil. Não é? Ou seja, por causa do diferencial. O que você acha sobre quando você veio para os Estados Unidos, você então mudou como pessoa porque começou a desconfiar do governo, correto? E mudou a sua visão como olha para o tamanho do Estado, não é? Isso é uma situação que no Portugal é exatamente igual. As pessoas dizem sempre que há um problema qualquer, o governo é que resolve. Há um pobre na rua, o governo é que resolve. Há alguém que não precisa de ajuda no hospital, o governo é que resolve. Uma empresa, digamos, arde por causa do fogo. O governo está sempre tudo de mão estendida para o governo, não é? Sim. Para o Estado, neste caso. E o que eu sinto é... Eu não sei se você, no Brasil, e quando veio para os Estados Unidos, notou essa diferença. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas não querem lidar com o governo. Simplesmente não querem interagir com o governo, apesar de existir. É muito mais pequeno, é verdade. O Estado aqui é muito mais pequeno. Mas as pessoas podem fazer a sua vida toda sem ter que lidar diretamente com o governo. Em Portugal, a minha experiência é que nós não conseguimos dar um passo sem ter que lidar com o governo. No Brasil é assim similar. Exatamente. No Brasil é pior. É porque a pessoa acha que depende do governo. E como deve ser o mesmo caso em Portugal... É o mesmo caso. E eu queria te perguntar isso também, porque... Um fator que mudou pra mim e depois que eu comecei a ganhar dinheiro foi quando eu entendi o dinheiro. A maioria das pessoas pensa no dinheiro como se algo real, como se fosse essa água, como se fosse esse microfone, mas o dinheiro não é nada mais, nada menos do que uma representação de uma troca. Isso. O dinheiro é um papel que ele vai representar quanto de troca você consegue fazer com aquele dólar. Isso. Quanto de troca você consegue fazer com $1 aqui e quanto de troca você consegue fazer com R$1. E o que representa essas trocas? O PIB, tem várias métricas que você pode medir. E aí que eu entendi, eu falei, essa foi a principal parada. Eu falei, o que é o dinheiro? Aí o dinheiro é só uma representação de troca e você não deve correr atrás do dinheiro, você deve correr atrás do que essa troca vai agregar. No seu caso foi dos produtos que você vende. Valor, ou seja, produzir valor. Ou seja, fazer um bem ou um serviço para poder trocar. Exatamente. Não é nada mais do que isso. E aí foi quando eu comecei a dedicar ainda mais na minha carreira que eu falei, beleza, o que eu posso prover? Entretenimento, né? Esporte, uma narrativa. Então eu vou vender essa narrativa, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro, entendeu? Exato, que é super interessante, porque quer ganhar dinheiro, que você quer os produtos e os serviços, não é? Ou seja, o dinheiro é só o número da troca. O seu nome é o número da troca. O seu nome, o nome que o Renato usa é Renato Money Moicano. Sim. Que é incrível. Isso foi, essa personagem, esse money vem desta sua visão que me estava a explicar agora, que é produzir entretenimento, produzir uma figura, não é? Exatamente. Foi a vez que eu... Porque eu sempre... Você conhece o Brasil, com certeza, você sabe que ainda mais as artes marciais que vêm do Brasil, como o jiu-jitsu, eles vieram muito do Japão, né? Isso. Judô, jiu-jitsu. E o Japão tem essa cultura de ser humilde, arte marcial, de respeito. E o Brasil
herdou um pouco disso. Ok. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi que era diferente também. Que o boxing, o wrestling, o WWE, o telecat que eles falavam, não tem a ver com arte marcial, tinha a ver com vendas. Exato. Então eu comecei a perceber. Business. É o business, é a tal da Broadway, né? Exato. A tal dos shows. Então eu comecei a perceber que nesse negócio você perdia espaço sendo humilde, sendo calado. E eu sempre fui assim, porque a gente vinha desse ambiente. Mas é até que um dia que eu falei o seguinte, quer saber que se foda, eu vou falar o que eu quero e tal. Exato. Depois de uma luta, eu ganhei, e aí eu comecei a falar... Moicano wants money. eu vi. E aí a galera começou a me chamar de wants money, e depois virou money. Exato. E ficou um nome engraçado, porque na verdade, como eu te falei, primeiro o dinheiro veio para mim como uma ideia de trocas e de liberdade financeira. Isso. Hoje já eu tenho outra ideia do dinheiro. O dinheiro é liberdade mesmo. O dinheiro é a tecnologia que a gente consegue armazenar a energia que você gastou trabalhando. Exato. Então hoje eu estou gastando energia aqui com você está gastando energia não só do equipamento, mas como física. Você está produzindo algo que alguém vai assistir em algum lugar e vai gerar dinheiro. O tempo, não é? O tempo. E esse tempo, ele vai voltar para você em algumas outras em formas de dinheiro, que aí você vai poder usar da forma que você quiser. Então, para mim começar a entender dinheiro... Eu comecei a me perguntar duas coisas antes do dinheiro. Como é que inventaram? Primeiro eu li aquele livro Sapiens, né? Do Harari, que ele mostrava como é que a gente saiu de caçador-coletor, como é que a gente teve a revolução agrícola, então a gente começou a plantar. Para isso a gente não precisava andar muito, começamos a criar família, feudo, e aí veio a especialização. Já que eu não tinha que me preocupar tanto com a comida, eu passava o dia inteiro fazendo sapato. Exatamente. O outro passava caçando. Cada um... Que é o capitalismo, é você pegar o que você faz de melhor e que vai agregar mais valor na vida das outras pessoas. E aí ele passa nessa história sobre o crédito, como o crédito foi importante para... Sim, e faz sentido. Existem registros da Babilónia de taxas de juro. Sim. E a Babilónia foi 3.000 anos atrás. 3.000 eu acho que a tese de que o crédito existe antes do dinheiro faz sentido. Faz sentido. Eu acho que faz mesmo sentido. Sim, claro, porque ele explica bem no livro. Ele fala, por exemplo, quando surge o crédito e a sociedade anônima, não só a sociedade anônima, como uma questão de empresa, isso torna mais fácil para o indivíduo tentar abrir. Porque uma coisa é eu pegar um dinheiro no meu nome, do Miguel Milhões, me empresta 1 milhão que eu vou abrir uma academia. Isso. Se eu falir, eu te devo esse 1 milhão. Exato. Agora, se eu tiver a empresa, isso vai estar no nome da empresa, isso não está associado diretamente. Exato. Então, isso também é crédito. Então, esse crédito permitiu com que pessoas sem dinheiro conseguissem alavancar esse dinheiro para poder fazer produtos. E não acha uma coisa curiosa que este é o sítio do mundo onde é mais fácil arranjar crédito? Mas é claro. A diferença é astronómica. Sim. E a forma como eles organizam a possibilidade de adquirir crédito, que é, você primeiro arranja um cartão de crédito, se calhar de $200, Sim. E vai historicamente criando a sua relação e dizer, olha, eu pedi crédito, paguei. Pedi crédito, paguei. Sim. E o seu crédito vai aumentando, o seu credit score, Sim, não é? sim. E você ganha estatuto. Eu lembro, já contei isto, a primeira vez que vim para os Estados Unidos passar mais tempo, em 2014, eu fui ao banco e disse, olha, eu quero abrir uma conta bancária, quero um cartão de crédito. É lá, você não pode ter um cartão de crédito. Sim, eu pego em $200 mil, meto aí numa conta e vocês dão-me $200 mil de crédito. Não é assim, Não é assim que funciona a América. Você tem que construir. Provar, né? Tem que provar, e aqui você, quando começa como qualquer outra pessoa. Eu achei isso super... Dizerem-me isso no banco, não importa se você tem dinheiro, a relação começa como qualquer outra única pessoa. Eu achei super, super interessante esse fenómeno. Mas voltando um bocadinho atrás, ainda vamos falar muito do dinheiro. Mas deixa eu só te falar antes. Adoro falar. Mas eu não queria falar do dinheiro. Diga. Porque eu cheguei nesse livro para entender o dinheiro. Ok, você não terminou o raciocínio, sim. Não, eu cheguei nesse livro para falar do dinheiro. A gente vai falar mais para frente. Isso. Só que o que eu quis entender primeiro, quando eu cheguei aqui e vi a diferença do Brasil e dos Estados Unidos, eu comecei a ler história do Brasil e história dos Estados Unidos para entender qual foi a formação de país. Isso. E é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Então, quando você vê quando, por exemplo, a família real estava fugindo de Portugal, ela fez Brasil o império. Isso. O rei, né?
Foi Dom João VI, né? Que era o rei foi o rei do Brasil, né? Isso. Ele era parceiro comercial da Inglaterra, ele passou diversas leis que já era intervencionista na época, falando para os caras não produzir, para eles poderem ter manufatura e vender para a Inglaterra o algodão, enquanto nos Estados Unidos foi uma outra ideia que teve a ver com religião, né? Foi eles fugir lá da reforma protestante, fugir dos anglicanos da Inglaterra, fugir dos católicos lá de Portugal, da Europa, de toda a Europa, e vir para os Estados Unidos começar uma parada nova. Uma coisa nova. Descentralizada, com diversas pessoas que eram cristãs, mas eram de denominações diferentes. Desconfiadas muito. Muito desconfiadas, exatamente. Do Estado. Do Estado. Muito. Isso é diferença. Exatamente. Essa é a diferença. E foi nesse ponto que eu cheguei. Aí você vê a Constituição, um documento de 200 anos, em que ele prevê todos os direitos políticos positivos. Isso. Não é como no Brasil. No Brasil é tudo não. Você não pode isso, você não pode isso. A Constituição americana não. Você tem o direito à liberdade, você tem o direito à defesa e você tem o direito à propriedade. Isso. E a partir disso, eu também fui estudar um pouco de política, como era na Grécia, como era na Roma e tal. Então, tipo assim, para você chegar no entendimento do que é o dinheiro, do que é a sociedade, a diferença de um país pro outro, é muito tempo. Mas porquê que não ensinam isto na escola? Porque não é benefício do político, né? Como o próprio Renato 38 fala aqui direto, é o seguinte, ele não vai querer seu filho rico e próspero, ele quer seu filho burro e pobre. E agora estou aqui a promover... Agora estou aqui a promover, comecei em Portugal a promover, a ajudar um pessoal que quer fazer um partido novo, chama-se PQP. PQP? Sim. Em Portugal é a mesma coisa, PQP? Que quer dizer, Portugal... Quer dizer, Partido Quinto de Portugal. Partido Quinto de Portugal. Já sei onde é que você estava a ir. Sim. Mas também quer dizer isto. E é um bocado... E a ideia é justamente essa. Que é... nunca ninguém ensinou às pessoas que o Estado, principalmente o tamanho do Estado, é uma barreira entre você e a liberdade. É uma barreira entre você e a prosperidade. É uma barreira entre você e até a vida. Sim. Porque quando dizem, não sei o que, você tem que ir para a guerra, não é? Sim. Ou seja, é para morrer, como estão a morrer muitos jovens na Ucrânia, muitos jovens na Rússia ainda não são obrigados a ir, mas na Ucrânia são obrigados a ir para a guerra, não é? Ou seja, o Estado é sempre opressor, e no sentido que eles chamam-lhe o monopólio da violência, não é? Mas então, o objetivo desse partido, eu digo-lhe, da mesma forma que no Brasil, você estava a dizer que não existe assim nenhum partido libertário, verdadeiramente libertário. Não. Existem algumas pessoas que têm ideias libertárias, ideias de liberdade, mas não um partido. Em Portugal também ainda não existe nenhum, e a ideia de criar este não é tanto de mudar, porque é uma revolução grande demais. Eu acho que o outro Estado tem que se extinguir, ele tem que morrer sozinho, porque acaba por ser natural. O Estado fica tão grande que destrói-se a si mesmo, não é? Sim. E depois até começam ditaduras e começam outras coisas diferentes. Mas o objetivo principal deste partido é dar formação às pessoas, é ensinar as pessoas, é juntar toda a gente que pensa da mesma forma e serem militantes do que é ser livre. Não é? E seria uma ideia também fazerem uma coisa similar no Brasil. Se calhar o Renato conseguia também promover isso, e o outro Renato também. E outras pessoas têm a mesma ideia de liberdade, não é? Eu acho que o libertário por si só, muito, né? Tipo, é porque você tem o libertário e o anarcocapitalista também. Isso. Pois há muitas diferenças. Eu acho e às vezes muda de sítio para sítio, a mesma palavra significa uma outra coisa. Sim. É? Muitas vezes que nem você falar liberal no Brasil e liberal aqui é totalmente diferente. Totalmente diferente. Apesar de que o começo da história política seria liberal no sentido de poder votar, né? Seria no sentido da democracia liberal, né? Correto. No sentido de sair do poder do monarca. Isso. E eu, inclusive, fiz até um vídeo falando sobre isso no meu canal lá, quem puder. E agora, mudando completamente de assunto, deixa eu perguntar um negócio pra você. A questão da língua de português em Portugal e português brasileiro. Isso. Irrita você ouvir o som do português brasileiro? Você consegue ver um canal? Porque pra mim é difícil ouvir um português falando. Porque não está acostumado. Para nós, ouvir brasileiro é tão natural como ouvir português. Porque tem muitos brasileiros.
temos muitos brasileiros que representam certamente mais de metade dos imigrantes. Eu desconfio que background brasileiro, 10% da população já terá background brasileiro em Portugal. Entendi, já tem parente. Muita gente. Aí depois, há muitos anos que existem brasileiros em Portugal. A televisão brasileira teve muito impacto. As novelas e outros shows muito conhecidos tiveram muito impacto em Portugal. A música brasileira tem muito impacto em Portugal. Ou seja, portanto, sinceramente, para mim ouvir você falar brasileiro, eu sei que você tem struggle aqui quando me ouve a mim, mas eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas se você passasse muitas horas comigo, também depois não, agora eu pergunto, então assiste lá Renato Moicano Podcast. Podem assistir. Podem assistir, porque... Mas pra mim é difícil ver um canal em português. Acho que eu nunca vi. Pois. Só o seu. Mas é difícil entender, não é? É difícil entender. Por isso que quando você fez com brasileiro, eu consegui. Agora eu fui ver um outro falando português com português aí muito rápido. Pois é. É uma questão de experiência. E por isso é que os canais brasileiros têm sucesso em Portugal. Entendi. E os canais portugueses não têm sucesso no Brasil. Entendi. Porque não entendem. Entendi. A questão é... mas eu já vi o seu canal, achei muito interessante. E eu já disse que eu acho que você tem muito carisma, sou sincero. E há muita gente que... Quem conhece o UFC sabe quem é que o Renato é, não há dúvidas nenhumas. Sim. Quem gosta de liberdade também conhece o Renato, não há dúvidas nenhumas. Mas há muita gente em Portugal que não conhece. Sim. E se calhar aqui voltávamos um bocado atrás. Quem é que é o Renato? Não é? E se calhar aqui temos uma oportunidade de aprender um bocado. O Renato nasceu no Brasil. Brasília, o pior lugar. É o pior, porque é por causa dos governantes. Da política, sim. Muito bem. Brasília, para quem não sabe, é a cidade modelo do Brasil, que foi construída por Oscar Niemeyer, né? Exato. Que era um comunista declarado. Uhum. Então, a cidade toda foi projetada. E para as pessoas que não entendem esse negócio de projeto do Estado, ele pode acha até bonito e fala, não, Brasília foi projetado, foi tudo certinho, mas é exatamente isso que o governo quer fazer com a sua vida, quer projetar e quer dizer o que você deve fazer. Aí, por exemplo, você mora num bairro que é um bairro de farmácia. Só tem farmácia no bairro. Se você quiser... é sim? Sim, tem rua da farmácia, aí tem a rua dos eletrônicos, é tudo separado por blocos. Então, se você mora lá na 115 e você quer ir na farmácia, claro que tem farmácia nos outros bairros, mas aí tem uma rua só de farmácia na 103. Exato. Qual que é o grande problema da centralização e do Estado? É porque o político ele não pensa como você e eu, você que tem um negócio, que consegue ajustar os preços, que vê que um insumo vai crescer o preço, você vai substituir por outro. E que temos interesses diferentes. E que temos interesses diferentes. Eu de manhã quero uma coisa, à tarde quero outra. Exatamente. Eu posso não querer farmácia. Exatamente. Não é? Exatamente. Mas o Estado ele não pensa assim. Não pensa. Ele pensa, eu vou fazer tudo desse jeitinho e eles têm que se adaptar ao meu planejamento. Exato. Então, e quando não funciona, dizem que a culpa é das pessoas. Exatamente. A culpa é do povo que é burro. Mas eu nasci então em Brasília e eu adorava Brasília. Mas hoje eu sinto que ela representa... Você já foi a Brasília? Por acaso nunca fui a Brasília. Quando você for, você vai ver que é uma ilha da fantasia que foi criada realmente para separar a população do governo, né? Okay. O governo do Brasil era no Rio de Janeiro. Isso. Primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro. Depois, né, há 60 anos atrás mudou para Brasília, que era no meio de Goiás, no meio do país, sem nada. E eles fizeram lá os ministérios, o Palácio do Planalto. Você tem toda a elite do funcionalismo público vivendo na Asa Sul, na Asa Norte, nos bairros centrais e a periferia lotada de gente pobre. É sempre para gerir para quem governa, não é? Sempre. Então, ruas gigantes para ter manifestação, mas não atrapalhar os políticos. Entendeu? Então, é um paraíso. Se você é político, se você ganha seus 20, 30, 40 mil reais, se você tem benefícios, você vai pro lago, você corre, é uma cidade de esporte. Você só vê gente... É um paraíso. É uma coisa engraçada. Os ricos no Brasil ainda ganham mais que as pessoas em Portugal. Ou seja... É muito estranho, tipo, às vezes eu vejo os ordenados dos juízes e ganham muito mais do que um juiz português. Os políticos ganham, não é? Sim. Não sei quanto é que eles ganham em Portugal, não ganham muito, por acaso. Não, na Europa, no Brasil ganha muito. Mas você estudou no Brasil? Você nasceu numa zona pobre ou classe média? Esse que é o problema. Eu nasci na classe média bem alta. Porque o meu pai ele é um concursado do Senado. Então, já fazem mais de 30 anos que ele ganha o teto do salário do funcionalismo público. Então, eu sempre vivi
numa área muito boa. Eu sempre vivi lá no Lago Norte, que é um bairro de alto padrão. Sempre tive tudo. Então eu não enxergava. Pra mim... Tava tudo bom. Tava tudo bem, exatamente. Pô, ia pro futebol, ia pra natação, sacou? Não via pobreza, não via nada. Fazia meus treinos e tal. Aí, por isso que eu te falei, e eu sempre morei em Brasília. Quando eu saí, que eu vim pra cá, que aí eu comecei a ver a galera da minha idade, tipo, ralando pra caralho, trabalhando pra caralho. Aí eu comecei a ver, e aí eu falei, meu irmão, o mundo não é... o mundo é difícil, entendeu? Só que fica nessa pauta, às vezes, que o cara fica falando de libertarianismo, liberalismo, dinheiro. Porque você é rico, porque você... Não tem a ver com isso, porque não é sobre ser rico e sobre ser pobre. É sobre você poder fazer aquilo que você é bom. Exato. E aquilo que você quer. Aquilo que você quer, porque isso vai fazer com que você seja melhor. Isso. É o que eu costumo falar. Por exemplo, meu pai, como um burocrata, ele sempre quis que eu estudasse, ele quis decidir a vida pra mim. Okay. Então, quando eu tinha, sei lá, os 12 anos, ele falou, você vai fazer faculdade de Direito, você vai passar num concurso, você vai ter a vida assim, tu vai fazer isso, aí eu, beleza. Só que na minha cabeça eu falei, não, vou fazer o que eu gosto, que é, eu quero ser um atleta, eu quero competir. Você foi ingovernável. Sim. E todo mundo falando que ia dar errado também, entendeu? Todo mundo vai ser pobre, vai dar errado. E você começou, foi para o jiu-jitsu? Eu comecei... Em que artes você começou? Não, eu comecei no judô. Judô? Porque tinha aquelas, tipo, escola depois da aula, né? Aí eu ficava lá fazendo várias atividades e tal, aí tinha o judô. Aí eu comecei a fazer judô. Depois eu comecei a fazer jiu-jitsu e tipo assim, como uma família de classe média, os meus pais sempre incentivaram a praticar esporte, porque eles achavam, e eu tenho certeza que o esporte é muito bom pra você desenvolver amizade, pra você trabalhar em grupo, pra você ter autocontrole, disciplina. Isso, pra ter desafios. Pra ter desafios, exatamente. Eu também era muito encrenqueiro, brigava muito, então me botaram lá e me deu bastante disciplina. Só que não era pra gostar tanto, entendeu? Era pra você fazer como complemento da sua vida aqui que eles tinham programado. Claro. Que foi a mesma vida que minha irmã teve, né? Seguiu uma vida acadêmica, fez mestrado lá em Coimbra, em pedagogia. Então, meu pai também é bem acadêmico, fez diversas faculdades, então eles queriam que eu traçasse o mesmo caminho, mas aí que tá, e eu nem sabia sobre liberalismo, libertarianismo, economia austríaca, mas você deve procurar a liberdade, porque você fazendo o que você quer, provavelmente você vai ser muito melhor do que fazendo algo que você não quer. Eu ia pra faculdade empurrado lá pra estudar direito, e aí eu falei, velho, se minha vida fosse advogado ou concursado, vai ser todo dia isso. Eu, tipo, acordando, tomando café, indo lá e falando, que merda. E às vezes até ganhando dinheiro, às vezes até sendo bem sucedido, mas nunca tão bem quanto algo que eu faria se eu tivesse liberdade. Então eu fico muito feliz de ter descobrido isso empiricamente. Exato. Empiricamente. Eu gosto dessa palavra. A experiência que nos ensina. Isso é a diferença entre planear e experienciar. Sim. Concorda com isso? Concordo. Ou seja, nós podemos planear a longo prazo, mas é a experiência que nos vai até definir o próprio plano. Sim. E vai modificar o plano. E assim é que se atinge resultados extremos. Perfeito. Até porque a gente deve entrar nisso também, mas eu lutei pelo cinturão do UFC no sábado passado. E tudo tinha sido planejado. Eu tinha planejado tudo, como eu ia fazer e tal. E de repente apareceu a oportunidade e eu agarrei e perdi. Eu perdi. Então, o que eu tenho que fazer agora? Chorar? Não. Eu tenho que pegar, olhar de novo e planejar. Exato. Mas entender que desse planejamento vão aparecer circunstâncias externas que vão me forçar a adaptar o caminho, né? E o que é isso se não ser um empreendedor? O empreendedor é isso. Você vai para um plano e vai como o plano for. E eu falo também nesse conceito, pode ser que você goste, que é o conceito de meio burro. Porque não sei se existe a mesma coisa no Brasil. Quando você diz que alguém é burro é que não sabe nada. Sim. Pronto. E quando você... O contrário de ser burro é saber tudo. Certo. Sabe chão. Não é? E o que sabe chão. E o que é que eu acho? Eu acho que nós temos que estar na posição de meio burro. Nós nem somos 100% burros, nem somos 100% sabichões. Nós estamos no meio burro. Então meio burro... Eu uso o burro todo. Eu sou burro pra caramba. Sim. Mas cada dia é menos burro. Sim. Portanto, já não é 100% burro. Sim. Não é? E então o que eu digo assim às pessoas, e normalmente em Portugal diz, você é meio burro. Não sei se diz isso no Brasil. Não chama esse nome. Não, meio burro não. Meio burro quer dizer que tu és... Você é muito burro. Ok. No Portugal és meio burro. Meio burro. Pronto. E a questão é, ser meio burro é bom. Sim. Porque só o meio burro é que consegue aprender. Só o meio burro é que consegue olhar para o que está a acontecer e adaptar-se, como você estava a dizer. Você aprendeu isso pela experiência, aprendeu isso também a ler.
Sim, não é? sim. Não é? A questão é, você foi a esta competição, o Renato ia competir era o terceiro combate da noite, não era? Era, isso. E de repente o Renato vai competir, posso tratar por tu? Como? Posso tratar por tu, Renato? Claro. De repente o Renato vai competir com o que dizem ser o melhor lutador da atualidade do UFC, pound por pound. Pound for pound. O pessoal diz isto, Sim. não é? Eu não Sim. sou especialista em UFC, Sim. mas o pessoal diz, este é o melhor lutador do UFC. Sim. E quando isso aconteceu, o que é que vocês... O que é que sente? O que é que sente? Eu vou te explicar, mas antes eu queria voltar nessa metáfora que você falou sobre meio burro. Isso, Como isso é importante. Tu gostas de ideias altas, Eu, não é? Gostas de conceitos altos, conceitos filosóficos. Não filosóficos, porque sabe o que acontece? Isso. Quando você fala isso, eu vi isso em outro livro, dito de outra forma, mas é a mesma coisa que você falou. Entendeu? Por isso que eu gosto de... O debate do meio burro começa com Sócrates, há mais de 2500 anos atrás, onde ele diz, eu sou meio burro e vocês são todos meios burros. E mataram-no por causa disso. Sim, sim. Certo? Sim, sim. Mas continua. Porque, de onde eu vi isso? Eu vi isso naquele livro do Jordan Peterson, Isso. em que ele diz o seguinte, que você tem que ser o Coringa, que é o meio burro. Mas por quê? Porque você tem que estar disposto a passar vergonha e errar para aprender. Isso. É isso. Se você acha que sabe tudo, você não pergunta. Isso. Se você sabe que você não sabe tudo, você não tem medo de errar. E eu não tenho muito medo de errar. Isso. Claro que sempre a gente tem algum, mas... Faz parte da vida. Faz parte. Mas se você se tratar como muito inteligente, sabe tudo, não evolui. Você não evolui. Você pode ser burro agora, mas essa dúvida vai te fazer mais inteligente. Eu só queria lembrar disso. Isso mesmo. E a visão política é justamente esta, que é, eu não sei qual é o melhor futuro para este país, mas os políticos também não sabem. Não sabe. Está a perceber? Não sabe. E as pessoas pensam que eles sabem. E eles não sabem, ninguém sabe. Não sabe. A única forma de nós chegarmos a uma vida que seja o melhor para todos é cada um fazer o que é melhor para si. Exatamente. E Perfeito. nessa competição, e nessa colaboração, e nessa estrutura de sociedade que nós temos, cria-se um mundo melhor. E nós não estamos a teorizar. É assim que funcionam os melhores países do mundo. Nomeadamente este país, que é um império. Concordo, que agora já está a ficar até... por causa das eleições recentemente e por causa do novo presidente, ainda vai ficar, em princípio, com menos Estado. Sim. E ainda vai ficar uma máquina concorrencial que vai cilindrar países como a Europa e países da América do Sul. Porque quando estes senhores dizem está na hora de libertar a economia, então eles sugam tudo, porque todo o capital do mundo quer vir para aqui. Sim. Não é? Mas continuando, você então... O Renato então estava... no jiu-jitsu, como é que não, nós não estávamos aí. Não, a gente estava falando sobre a luta, né, do aquela Makhachev. coisa de porque estávamos a falar da experiência tinha um plano, tinhas um plano. Sim. E de repente isto cai em cima do teu prato. Eu fiz um plano quando porque é o seguinte, antes eu lutava na categoria de baixo, Isso. 66 quilos. Isso. Então eu fiquei perto de uma disputa do título mundial e acabei perdendo para um cara que é bem famoso, eu não sei se você conhece, mas é o José Aldo, né? Um brasileiro muito famoso, foi campeão há muitos anos. Eu perdi para esse cara e eu falei, pô, vou mudar o meu caminho aqui. Aí eu subi de categoria, fiz uma planilha. Mas não é mais difícil subir de categoria? Mas também não é, porque eu tenho 1,80 m. Fica com mais massa. musculatura. E eu perdia muito peso, então hoje em dia eu tenho uns 83 quilos. Eu lutava na categoria 66, então eu perdia muito peso, isso me desgastava bastante. Não tinha tanta força depois, nem resistência. Nem resistência. Ou seja, é como se não fosse o seu peso natural. Exatamente, não era o meu peso natural. Então eu baixava muito peso, aí eu resolvi subir. Então fez uma planilha. O que fiz uma planilha, eu fiz uma planilha tratando a minha carreira tipo como uma empresa. Isso. Então eu falei, bom, eu quero ser campeão. O que eu preciso fazer para ser campeão? Então, primeiro, eu tenho que trabalhar no minha brand, né? Então, isso. O que eu vou fazer? Então, tudo foi pensado assim, tipo, vou falar sobre isso, vou ler mais, vou estudar, vou procurar uma academia melhor, vou mudar os treinadores, o que eu preciso fazer. Isso. Já estava aqui nos Estados Unidos? Já estava aqui nos Estados Unidos.
Aí, por exemplo, eu fiz uma análise sincera, que é outra coisa do capitalismo também que é difícil, que é você falar a verdade pra si mesmo. Então eu olhei pra mim e falei, eu não sou tão bom em pé, vou ter que melhorar em pé. Isso é ruim, porque você olha e fala, esse negócio do Coringa, puta, eu sou ruim, eu tenho que melhorar. Então, eu peguei os pontos que realmente tinham me dado problema e tipo, fui trabalhando em tudo. Depois disso, eu fiz... Mas quando desenvolve o plano, por exemplo, se fosse a desenvolver esse plano, eu dizia assim, Miguel, tu não tens genética para ser campeão do mundo. Percebe o que eu quero dizer? Sim, percebo. Há algumas características que não tem como eu mudar. E eu também olhei isso. Um desses motivos foi o seguinte, eu não sou um cara nocauteador. E eu gostava de lutar mais em pé pra tentar nocautear os caras. Aí eu olhei pra mim e falei, você não é um nocauteador. Não adianta você ficar tentando fazer isso. Você cria, mas não dá. Exatamente. Você consegue até melhorar, mas você nunca vai ter o nível e a força de algum cara que é nocauteador. Exatamente. Então o que eu vou focar? Então eu vou focar bastante na luta de chão. Isso é uma empresa. É uma empresa. Vou focar bastante no gás. Vou correr não sei quantos quilômetros para aumentar a minha energia. Vou fazer o que eu posso. Eu tenho condições de ser campeão? Eu falei, eu tenho. Depois disso, eu meti 6 vitórias em sequência na categoria. E tava caminhando pra 7ª agora, contra um adversário também que era um adversário muito favorável, entendeu? Era um cara que, pô, eu tava muito confiante. Tenho toda certeza que eu ia vencer ele. E aí, quando eu tava terminando de tirar o peso, né, que é o corte de peso que a gente faz na semana pra pesar pra lutar no outro dia, o UFC me ligou e falou o seguinte, ó, a luta do título caiu e a gente quer que você lute. Tipo, nessa hora eu peguei o telefone, eu já tinha ideia disso, porque quando eles anunciaram essa luta, eles falaram, ó, você vai lutar no card em janeiro, dia 18, e vai ter a luta de título lá também. Eu falei, beleza, então vou ficar preparado. Até que saiu algumas entrevistas eu falando, torcendo pra que alguém quebrasse o pé pra mim entrar. Mas na verdade eu não achava que ia acontecer, entendeu? Eu falava... Mas podia acontecer. Podia, como aconteceu. Mas no fundo eu achei... Era improvável. Era muito improvável, né? Porque se você tá recebendo a chance de lutar pelo título, você sair da luta é muito... Porque é muito difícil você ter outra. Então o cara que ia lutar e que machucou as costas, vai ser muito difícil ele ter outra chance. Ele se não foi lutar é porque não podia mesmo lutar. Não podia mesmo, exatamente. Porque ele não podia perder esta oportunidade. Não podia. É a oportunidade de você se tornar um campeão mundial. E quando me ligaram, pô, chorei pra caramba, fiquei muito feliz. E infelizmente eu não tive tempo de me preparar pra lutar com esse cara aí que você falou. Porque assim, eu imagino, você... O Renato, tu vais lutar com um atleta. Certo. Tu vais estudar o teu adversário, não vais? Não é? Muito. E se te aparece assim de um momento para o outro, tu treinaste para lutar contra aquele adversário. Não treinaste para lutar contra o novo adversário. Não, exatamente. E mesmo assim você disse, eu vou. Sim, porque era uma oportunidade muito grande. Podia nunca mais aparecer. Pode nunca mais aparecer. Pode ser que eu não consiga mais, entendeu? O que eu vou fazer agora de novo? Você agora sentar, vai mudar de estratégia? Planejar em algumas coisas, porque mesmo que eu tenha feito tudo certo, eu tenho coisas para melhorar em diversas áreas. Sempre. E o que eu tô fazendo aqui hoje é isso também. Então eu planejo tentar angariar mais mídia. Porque é um business. O UFC está interessado em pessoal assistir em business. Quanto mais seguidores você tiver, mais interesse eles vão ter em colocar-te... Em até te proteger. Até te proteger. Colocar as lutas certas e tal. Porque é business. É um business. O que eles querem? Eles querem isso. Ele quer que o cara chame a atenção, que as pessoas falem o nome do cara, porque assim o nome da empresa vai falar também. Eu não via isso. Para mim antes era esporte. Eu achava, esporte é sobre meritocracia e é sobre quem ganha. Mas é tudo sobre dinheiro sempre. Entendeu? Até o esporte é sobre dinheiro. Porque o dinheiro é energia. Porque o dinheiro é energia, exatamente. Exatamente. Só que você vai falar isso com alguém, as pessoas não entendem, entendeu? Ele acha, eu quero dinheiro porque eu mereço dinheiro. Calma aí, por que você merece? É que nem quando o cara quando o cara vai discutir, eu ganho mal no UFC. Aí eu falo, vem cá, chega aqui, quantas lutas você tem no UFC? Quem sabe quem você é? Quantas pessoas, se botar pra vender ingresso pra você, nem teu pai nem tua mãe não compra pra te assistir? Isso. Como é que o UFC vai te pagar mais? Você tem uma soma. O UFC,
You eat what you kill, né? Exato. Você só pode comer o que você traz pra mesa. Isso. E quando eu entendi isso, foi onde eu mudei. E eu fiquei muito feliz, porque nessa semana da luta toda, nas coletivas de imprensa, a galera tava muito... Eu fiquei muito popular assim, nesses últimos anos aí, especialmente com os fãs do UFC, justamente por eu ser um lutador meio diferente, falar umas paradas diferentes, então agregando valor. Quando você fala sobre a liberdade, não é? Sim. E no momento que você começou a falar sobre liberdade, foi talvez os anos onde houve um ataque maior à liberdade. Perfeito. E você quase, Renato, tu quase que representas no UFC a luta que houve e continua a haver pela liberdade na sociedade atual. Sim, as pessoas começaram a ver isso porque a gente não tinha passado um negócio que nem o Covid antes, né? Isso. E uma vez que você entende que o governo é uma coisa tão grande, tão assustadora, que ela pode destruir a economia e sua vida, entendeu? Sem que você tenha escolha, isso aí é muito difícil, velho. Imagina pra vocês que né, eu era atleta e tal, eu não sofri tanto, ainda mais eu estando aqui na Flórida na época da pandemia. Agora imagina você ter um negócio e não poder abrir porque um cara disse que não pode. Exato. E por mais que o cara vá falar, não, é pelas vidas dos doentes, não sei o que, não tem nada a ver, é tudo político. Por isso que esse negócio de partido político, eu desejo sorte pra você, porque... Pra Portugal? Portugal. Mas pra você também, que os seus objetivos se cumpram, né? Que você consiga ajudar as pessoas. Os meus objetivos é que os portugueses fiquem mais livres. Por isso, tomara que esses objetivos se cumprem. Não sei se o Renato sabe, mas 30% dos jovens com menos de 40 anos já saíram de Portugal. Sim. 30% dos portugueses, por isso é que tem tantos brasileiros, porque alguém tem que ir para lá trabalhar. Sim. Ou seja, como o Brasil é um país com menos condição económica, as pessoas vão para Portugal e vivem melhor. Mas os portugueses que nasceram em Portugal não conseguem comprar uma casa. Imagine, neste momento está muita gente a viver em quartos, não é? Só tem um quarto para viver e o sonho de vida de um português seria comprar a sua própria casa. Isso está a ficar... Ter sua família. O cara não pode nem ter filho mais, não pode ter filhos, é muito difícil. Muito caro. 30% já saíram. Eu vejo isso e por isso que eu fico tão chateado. Porque Por quê? Porque a maioria das pessoas acreditou nessa narrativa oficial do governo e dos pais de que o estudo vai salvar. Exato. De que a educação formal vai te liberar. A minha irmã, não vou ficar falando muito porque talvez ela até fique chateada, mas ela acreditou que quanto mais ela procurasse mais sucesso econômico, mais sucesso acadêmico, ela ia ter sucesso econômico. Mas o mercado é cruel. O mercado não se importa com quem você é e com o que você faz. Ele se importa com o que você tem a oferecer. Isso. Se você estudou um mestrado, um doutorado de algo que não serve a ninguém, você não vale nada. E é duro falar isso, porque eu tenho primos que foram acadêmicos, que se dedicaram, e hoje em dia eles estão numa situação econômica que ele não pode ter família, velho. Por quê? No Brasil também é assim. Da mesma forma. Talvez até pior do que Portugal, porque você tem uma massa maior de trabalhador disposto a fazer qualquer coisa. No Brasil você tem uma massa de gente que é muito pobre. Gente muito pobre e que mesmo assim depende do governo, entendeu? Vira um ciclo no qual essa pessoa depende de dinheiro estatal e ele vai votar no político. Por isso que mas o dinheiro estatal que o Estado saca dessa mesma pessoa. Que não produz, exatamente. Ou seja, que não produz. Eu tiro aquela pessoa para lhe voltar a dar. Exatamente. É como se fosse aos meus filhos e eles estivessem a ganhar dinheiro, eu tirava-lhes o dinheiro e depois dizia, agora está aqui o dinheiro. Para eles gostarem de mim. É como o presente de aniversário que a sua esposa te dá, que você pagou. É isso mesmo. É isso. E outra coisa, até é pior, que é, se é para comprar um presente para mim, porquê é que eu não escolho o que eu quero para mim? Porquê é que tem que ser a minha esposa a pegar no meu dinheiro para escolher o que provavelmente vai escolher um presente para ela. Exato. E vai dizer que é para você. Pois. Eu fiz isso com meu filho. Meu filho tem 5 anos. Aí minha esposa tava enchendo o saco. Eu falei, não, vou comprar um presente para ele. Fui lá e comprei um PlayStation 5. Aí ela falou, mas ele não consegue jogar. Eu falei, por isso mesmo. Exato. Entendeu? Então você tem que entender sempre esse conflito de interesse. Mas eu tava falando da política, porque na verdade a política e a democracia do jeito que ela é montada e os partidos políticos, elas fazem com que, na verdade, nenhum político vai colaborar com o outro. É tudo interesse político. Até os partidos, se o cara tiver uma ideia que favoreça o país, mas que foi o outro, ele vai querer sabotar essa ideia. Entendeu? Por isso que é muito difícil. E eles vão procurar sempre o que dá mais votos. Sim, exatamente isso. E o que dá mais votos
Basta pensar. É coisa de graça, né? Coisa de graça. Todo mundo quer coisa de graça. Se na minha casa houvesse democracia, quem é que ganhava? As crianças. Ninguém ia para a escola. Não. Ninguém comia direito. Ninguém comia o brócolis. Ninguém comia o brócolis. O computador nunca desligava do gaming. Sim. É a mesma situação. É exatamente igual. E compreende-se que as pessoas vivam assim, não é? E acostumam-se a viver assim. Mas este processo, sem crescimento económico, degenera. Exatamente. Como nós assistimos em Venezuelas, em Cubas, e o pessoal diz assim, isto acontece por causa dos embargos americanos. É sempre. Não. Se há embargos, como é que eles não vivem sozinhos, não é? Sim. A Cuba comercializa com todos os países europeus, não tem problema nenhum. Porque é que vive-se na miséria e se você comer carne de vaca vai preso? Sim. Não é? Sim. Porque é que não há papel higiênico? Não é? Ou seja, e ainda existe em Portugal muitos partidos, pelo menos 3 partidos, que defendem regimes como o regime cubano. Imagina. Sim, é absurdo. Isso eu também não entendo até hoje. E no Brasil também existe, né? Existe também. É uma coisa absolutamente incrível. É criminoso. Eu também concordo. Como é que você pode... Agora, você falou disso, eu lembrei de uma coisa. Eu também assisti um podcast seu com o Braga, historiador, muito bom. Gosto muito do Braga. E ele fez um vídeo muito bom sobre os embargos também, mostrando como é que Cuba estatizou as empresas americanas, não pagou e ainda bota a culpa nas empresas por ter feito as sanções. Isso. E fez um vídeo completo refutando todas essas ideias de que a sanção é o problema. Porque você, repare, se você chega ali, apodera-se das empresas, diz que vai pagar e não paga nada, não é? Uhum. Quem é que é o próximo que vai investir no seu país? Mais ninguém investe no seu... Mais ninguém quer. Você perde a confiança. Você perde a confiança, perde tudo, não é? É como você no marketplace. Você, querendo ou não, você tem uma reputação. Claro. Qual é a sua reputação? É de alguém que cumpre a palavra? É de alguém que paga fornecedor? Exatamente. Ou é de alguém que dá calote, né? O marketplace é a coisa mais importante que você pode ter. Estatuto. Exatamente. Os seus princípios, o jeito que você se comporta. Isso. Agora, é engraçado até muita gente falar isso, porque se você for pensar, é muito difícil o cara ser um lutador e não lutar pela liberdade e também não entender sobre o capitalismo. Porque, por exemplo, eu perdi no sábado, certo? De quem foi a culpa? Culpa de você perder? Foi sua. Foi minha. Eu não posso chegar no microfone quando o cara me perguntou, e aí, o que você achou? Eu acho que meu treinador não me treinou. Exato. Eu acho que meu treinador não correu. Acho que meu treinador não bateu no saco. Eu acho que meu treinador... Ou você podia dizer, tu podias dizer, fui avisado com pouca antecedência. Sim. Tantas desculpas que há. Exatamente. As desculpas são infinitas. Infinitas. E quando você usa uma desculpa, perde-se o poder de alterar a realidade. Exatamente. Percebe? Exatamente. Você concorda com isso? Absolutamente. O facto de você... Eu gostei. Eu vi a sua... Quando vão falar com... Quem foi que foi falar com o Joe Rogan. O Joe Rogan. E tal. Ele tem muitas coisas para dizer, mas não é a altura para dizer. Não é? Exato. Tu compreendeste que existe uma derrota para assumir. Claro. Não é? Claro. E é isso que te vai fazer amanhã um lutador melhor. Exatamente. Não é? Exatamente. É justamente por isso. Aí você pode falar, não, mas o lutador pode dar desculpa. Só que se ele der desculpa, ele não melhora. Ele não melhora. E se ele não melhorar, ele não ganha. E se ele não ganha, ele não ganha dinheiro. Exatamente. Entendeu? E sem dinheiro você não vive. E o que eu digo aos meus filhos é, as crianças é normal. Você tem quantos filhos? Tenho 3. 3, legal. E o que eles dizem sempre, o mais novo tem 13 e o mais velho tem 17. E o que eles dizem sempre, durante toda a infância, é sempre a tentar arranjar desculpas para tudo. Sim. E o que eu digo é, não quero saber. Não há desculpas. Ou seja, aconteceu, a culpa é tua. Mesmo que a culpa não seja tua, exatamente. assume. Exatamente. Porque vais poder modificar o futuro. Exatamente. Não é? Agora, aquela filosofia que é emprenhada na cabeça das pessoas, que é uma filosofia de prisioneiro, que é, o que é que um prisioneiro está na prisão e não pode sair? Não é? Então ele diz, porquê é que não estás contente? Porque eu não posso sair desta prisão. E é verdade. Ele não pode sair. E então esta mentalidade de não assumir uma desculpa é mentalidade de prisioneiro. Que é, eu crio uma prisão à minha volta quando faço uma desculpa. Certo. Eu crio barreiras à minha volta. Sim. E se eu não tiver isso e disser, olha, isto aconteceu à minha vida, o que é que eu posso fazer? Exatamente. É só o que importa. Você perdeu com o melhor lutador do mundo. Sim.
O que é que você pode fazer a seguir? Isso é que importa, não é? Exatamente. Sabe o que eu posso fazer? O quê? Eu posso olhar e falar o seguinte, eu peguei essa luta com um dia e eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz o melhor que eu pude, eu dei um soco nele e ele caiu. Isso aí. Então eu mostrei que eu tava preparado em pé. Isso. Só que eu cometi um erro técnico grave. Isso. Porque se ali fosse um lutador ruim, aquela hora que eu levantei, eu tinha saído. Só que é como o cara que não perde a chance. Um lutador nesse nível, o menor erro que você der, ele vai acabar com você. Isso. Então eu cometi um erro técnico, que eu vou ter que voltar na academia, treinar, defender o golpe que ele me deu 1000 vezes, vou fazer e vou melhorar, e vou voltar no meio do ano e vou fazer alguém pagar. Alguém vai ter que pagar por essa derrota. Porque como eu falei lá, ano passado eu bati em muita gente. Semana passada foi a vez de eu apanhar. Mas eu vou fazer alguém pagar por isso. Porque eu não sou o último a ficar com essa conta, não. Essa conta tem que ir pra alguém. É isso que eu vou fazer. Vai colocar essa energia na próxima competição. Na próxima Exatamente. luta. Focado, preparado, melhor do que nunca. E sabendo que, como eu falei, meu tempo é pouco. Eu já tô ficando mais velho. Então agora é hora de aproveitar. Que idade tem agora? 35. 35, um lutador pode ir até aos 40 anos, 40 e poucos anos. Mas essa época agora, dos 35 aos 37, é o prime, É né? o prime, não é? O mais importante agora. 35, 36 é o prime. Passando disso fica difícil. É curioso entendeu? que este desporto, o prime é mais tarde. É mais tarde. Não é? Por causa de... Por exemplo, se for correr 100 metros, o prime é aos 27. Mas por quê? É? Aí eu te falo, porque a corrida, ela não envolve tanta técnica, ela é muito física. Conhecimento, controle mental. Controle mental. Quanto mais velho você fica, você aprende a treinar, Isso. você aprende a tomar as decisões certas. Por exemplo, lá no sábado eu tomei a decisão errada. Como eu te falei, se eu fizer o prisioneiro, aí eu não vou saber melhorar. Mas essa derrota vai me impulsionar 5 vitórias pra frente, que eu vou melhorar. E como eu te falei, eu entrei lá com o melhor lutador do mundo, peso por peso, e eu senti que eu pertencia àquilo ali. Eu senti. E eu vou te falar a verdade, eu nunca nem sonhei tanto em ser campeão. Eu sempre falei que eu queria dinheiro. Só que depois de sábado, me deu uma vontade extra, me deu muito mais vontade de ser campeão pra eu provar que eu posso, entendeu? Então, eu vou fazer essa derrota ser o que vai me impulsionar para minhas maiores vitórias. Isso é pensamento de vencedor, não é? Ou seja, de quem não... Percebe o que eu quero dizer? Sim, de usar as dificuldades para atingir um resultado melhor. Exatamente. E era essa visão que realmente é importante para todos nós, de certa forma. Mas voltando um bocado atrás, como é que se envolveu no UFC? Como é que um jovem consegue, sei lá, competir no UFC, não é? Sim, tipo, primeiro você tem que entrar em umas ligas menores. Ok. Então, eu fiz umas lutas amadoras lá na academia sem... Se eu pudesse falar, então eu vou resumir assim. Isso. Se você quer ser lutador, você é jovem, você vê que você tem um talento, procure uma academia primeiro que já tenha outros caras que já estão no UFC. Então, vamos ver lá em Portugal, eu não sei se tem tanto. Eu só conheci um lutador, o André Fialho, né, um lutador de Portugal, e tem tinha um outro lutador há muito tempo atrás. Mas não é um lugar conhecido por ter lutadores do UFC. Então tens que emigrar. Tem que migrar. Você tem que ir para o lugar onde tenham. Exato. Ok, e no Brasil, tu conseguiste encontrar essa academia? Eu consegui, mas foi sorte, porque a academia... Porque, na verdade, eu nem queria também ser lutador. Ok. Eu não queria ser lutador, entendeu? Eu fazia o esporte porque eu gostava. Eu gostava de treinar e tal. Eu queria ser policial. Eu até falei isso na entrevista. O negócio que eu queria mesmo era ser policial. Okay. Só que eu tinha um treinador que falava pra mim. Ele falava, Renato, velho, tu pode ser muito bom, velho. Você pode ser campeão. Ou seja, ele conseguia ver que tinha talento. Viu que tinha talento, exatamente. Porque eu chegava mais cedo, treinava. Quando todo mundo acabava, eu ainda estava treinando sozinho, eu sempre fui muito dedicado. Então ele olhava e falava, velho, você tem tudo pra ser campeão, você pode ser um campeão. E aí eu nem acreditava, eu falava, velho, esse bicho tá viajando, esse cara não sabe de nada, velho, entendeu? Mas beleza. Mas como eu gostava de treinar, eu continuava. E aí um dia ele marcou uma luta profissional pra mim, entendeu? Aí eu falei, não, mas eu não quero lutar, eu tinha medo de lutar. Eu tinha medo de ir lá... ter medo também é uma coisa que dá receio, não é? Eu tinha medo de ir lá, perder e depois todo mundo ficar me sacaneando. Não era nem de apanhar. Eu tinha esse medo do que a gente falou lá do Coringa lá. Eu tinha medo de ir lá, apanhar e todo mundo voltar e ficar, ó lá, o cara é ruim. Só que aí meu treinador falou pra mim, ó, se você não lutar, pode sair da academia. Você vai ter que lutar ou tu vai
procurar outro lugar. Exato. Aí eu falei, putz, agora me complicou, que eu tenho um monte de amigo, eu gosto, né? Aí eu falei, pô, vou lutar. Aí lutei e ganhei. Aí lutei e ganhei de novo. Aí na terceira luta, eu até me lembro bem, quando eu lutei um evento maior lá, o Jungle Fight, aí veio os repórteres me perguntar, pô, como é que foi a luta? Eu dei entrevista e tal. Aí eu falei, pô, eu quero... Agora eu vou me dedicar aqui totalmente. Aí, depois da minha terceira luta, eu passei a me dedicar totalmente. Isso. E aí fui ganhando, até que eu fiz 9 lutas invicto no UFC. Peguei um cinturão de um evento grande, né? Fui campeão de um evento grande lá nos Estados Unidos. Eles me convidaram pra ir no UFC. Só que eu vim de uma academia pequena, mas já tinham lutadores do UFC. Uma academia super pequena. Mas com qualidade. Com qualidade, exatamente. Não tinha... era no fundo de quintal, mas você tinha treinadores bons... Isso. Mas que também não eram, tipo assim, do mesmo nível que você tem no MMA mundial. Mas uma vez que eu entrei no UFC, comecei a lutar, ganhei. Aí na minha primeira derrota que eu tive no UFC, eu vi que eu tinha que ir para outro lugar. Então foi por isso que eu vim aqui para os Estados Unidos. Não foi por vida, não foi por nada. Eu amava o Brasil, tinha uma boa qualidade de vida, eu vim para treinar. Veio para treinar. Vim para treinar. E só que quando eu cheguei aqui, sabe que o real não vale nada, né? Aqui, né? Então eu passei por muito perrengue aqui, trouxe a minha esposa, a gente, como você falou, eu era mais um desses jovens aí que apesar de estar no UFC, não conseguia pagar um aluguel inteiro, então morei no quarto de um amigo que era um amigo que ele tinha esposa e filha e morava num apartamento de um quarto. Eu passei 6 meses morando na sala dele com a minha esposa. Tipo um puta de um trampo, a gente comprou uma bizinha. Mas isso é um sacrifício grande. Sacrifício grande, porque... Eu sempre fui muito consciente. Eu falei, eu não vou... Eu até tinha um dinheiro separado, mas eu falei, eu não vou pagar, na época, sei lá, $2.000 de aluguel num quarto aqui, num apartamento aqui, sendo que eu nem sei se isso vai dar certo ou não vai dar. E eu só vou morar aqui quando eu comprar minha casa. Eu não vou pagar aluguel, não. Então, eu passei juntando bastante dinheiro até comprar minha casa direto. Eu não paguei aluguel. Só que aí, foi o que eu tô te falando, toda essa parada de me dedicar, de passar por essas dificuldades, foi me preparando para chegar no ponto que eu sobre o dinheiro. Então eu tava lá lendo, eu tava lá me dedicando, eu tava lá tentando melhorar. Então foi um aprendizado muito grande para mim ter passado por isso, ter vindo aqui para os Estados Unidos e aí, voltando à pergunta original, eu te aconselharia a sempre procurar espelhos. Por exemplo, se alguém quiser abrir uma marca de suplemento, talvez você seja o coach ideal. Eu sou o guru. O guru, você sabe tudo. Sei. Então, se a sua vontade é de ser um empreendedor, de ser um businessman, se cerque de outros businessmen para você ver o que eles fazem. Isso é um bocado a ideia do Quinto Império, que é outra organização que eu estou a criar. Essa pessoa não me criar. Que é uma estrutura onde se reúnem falantes de língua portuguesa, tanto pode ser portugueses, como podem ser brasileiros, como podem ser angolanos. Tem que falar português. Certo. Não é para quem fala inglês, é só para quem fala português. Certo. E que tenha uma determinada ética, não é? Certo. Ou seja, temos princípios, tipo princípios cristãos. Certo. Eu acredito na liberdade, acredito na não agressão, acredito nesse tipo de coisas. Certo. Porque senão não dá para fazer um grupo se acreditarmos em coisas diferentes. Perfeito. E acreditamos na meritocracia. Perfeito. Então, nessa organização, e estou a criar uma app que é o que organiza estas pessoas todas, você tem rank consoante o seu contributo para a organização e para a comunidade. Como? Você pode repetir? Eu não entendi. Tem tipo um ranking. Ok. Ou seja, quanto mais... É uma comunidade que quer juntar pessoas com o mesmo mindset de tudo o que nós temos falado aqui. Tudo. Não é? Meritocracia, assumir as responsabilidades, melhorar, conhecer as pessoas certas. Isto que você disse agora, não é? Então, é juntar estas pessoas certas, organizá-las, não é? De forma a que tu consigas estar mais próximo desses espelhos que você falou. A minha experiência profissional e de vida é a coisa mais difícil de encontrar são as pessoas. Isto é a minha experiência. Se nós queremos fazer alguma coisa, a coisa mais difícil de encontrar são as pessoas com quem vamos fazer isto. Porque capital é fácil de encontrar, negócio há 1 milhão de oportunidades diferentes para explorar, não é? Agora,
o grupo de pessoas com quem vai colaborar, os seus parceiros, os seus fornecedores, os seus clientes, não é? Nós também podemos escolher os clientes. Sim. Não é todos os clientes, não é? Não, podemos não. escolher os nossos clientes. Tudo isto é o mais complicado. Então, o meu objetivo desta organização, como os portugueses começam a se espalhar por todo o mundo, e os brasileiros também, que têm uma imigração espalhada por todo o mundo, é juntar estas pessoas com o mesmo mindset para criar o Quinto Império. Que é uma legal. profecia portuguesa do Quinto Império, o Quinto Portugal. Sim. Você sabe que Portugal e Brasil eram o mesmo país. Sim, sim. E o Quinto Império já vem dessa altura, mais Sim. tarde. Ou seja, o Brasil não era uma colónia de Portugal. O Brasil foi império, O né? Brasil era Portugal. Sim. Brasil, Portugal e os Algarves. Era o reino. Certo. Angola já era uma colónia e estes outros países... Tinha Macau também, não era Macau, uma colônia? Malaca, Sim. Omar, tantos sítios, mas não eram Portugal. Sim, eram colônias. O Brasil já, no caso, era. O que você falou. Brasil, Portugal e os Algarves, que é parte do sul de E Portugal. isso vai ser presencial ou na internet? Pela É internet? digital, que é onde nós nos juntamos e nos organizamos, e depois podemos nos organizar presencialmente. E o que é que tem que fazer para entrar nisso? Tem que ser convidado. Convidado. Porquê? Porque o mais importante da comunidade é a própria comunidade. Certo. E então não é para todos. Certo. Eu conheço aqui o Renato e digo, é este mindset. E então eu sou o seu padrinho. Existe essa cena do padrinho? Sim, sim. Eu digo, Renato, Sim. anda para aqui. Sim. E vamos... Você entende que essa pessoa pode agregar para a comunidade Porque e que tem os mesmos valores. mesmo né? valor e a mesma mentalidade. Certo. Não é? Que é isto que nós temos. Para fazer Renato. negócios, já. Para fazer um mundo melhor. Para produzir valor e servir os outros. Pô, que não é? legal. Não é? Porque quando nós trabalhamos, nós estamos a servir Sim. os outros também. Não estamos E é por isso que estão te pagando. Uma coisa que eu sempre falo, o que é mais difícil para as pessoas conseguirem no mundo? O dinheiro. Se alguma pessoa tá te dando dinheiro, é porque algo bom você tá fazendo, Isso na é. teoria. Você tá gerando valor para essa pessoa. A menos que o retire de forma opressora. Exatamente. Que são os que impostos. é o Estado. Exatamente. Não é? Ou seja, eu gostava de saber se o Estado dissesse assim, agora só paga impostos quem quiser. Ia ser bom. Eu gostava, era para aí 1% que ia pagar. Por falar em impostos, você acha que o Trump vai conseguir tirar o imposto de renda que ele falou para aplicar as tarifas? Em teoria é possível. Mas Isso não vai piorar o débito, a dívida? A dívida é irrelevante. A dívida não é relevante, ela é gigante. Eu posso explicar para você, para ti. A dívida é irrelevante porque a dívida, como o dinheiro, o que é? Representa não representa nada. Certo. Por exemplo, uma maçã é uma maçã. Uma maçã hoje é uma maçã amanhã. E é uma maçã daqui a 500 anos. Certo. $1 não é igual a $1 da manhã. Nem é igual a $1 daqui a um ano. Vai ser menos, né? Vai ser menos. Existe um discount rate. Compra menos. Certo. O que é este discount rate? Discount rate é a nossa a forma, o facto de sermos humanos e o facto de termos uma vida finita e nós vamos morrer, nós achamos que este telefone vale mais agora do que para o ano. Porque eu agora posso usá-lo. Eu para o ano não sei se estou aqui. Certo. Alguma coisa agora tem mais valor do que o valor futuro. Exatamente. Por isso que no futuro é mais barato você comprar, né? Não, no futuro é mais barato. Exatamente. Sim. Apesar dela ser mais caro. Em dólares. É como se eu perguntasse para você o seguinte. Isso é inflação. Você quer R$100 agora? Ou R$100 daqui a um ou ano. Ou R$100 daqui a um ano. Você vai querer R$100 agora. Discount rate. Por isso que eu tenho que te dar 110 no ano que vem para você querer aceitar, que seria os juros. O juro, na maior parte dos casos, por exemplo, quando paga o juro um banco central, nós na realidade não estamos a ganhar dinheiro nem a pagar nada. É só o rate do desconto. Mas pensa bem, você falou que a dívida é irrelevante. É irrelevante porquê? Porque se houver inflação... Repare, vamos imaginar que os Estados Unidos devem 30 trilhões. 36. 36. E tem que pagar 1 trilhão de juros por ano. Certo. Mas vamos imaginar que estes 36, no fim do ano, só valem 33. Pela inflação. Mas o problema é que os bens de consumo vão perder valor para a inflação também. Então o seu dinheiro vai valer menos. É uma corrida. É uma corrida. E você vai ter menos poder de compra. Mas percebe que o Estado nunca... Se você produzir a sua própria moeda, certo. O Estado nunca tem problema. Não. Como no Brasil. Não tem problema. No Brasil. Porque é um imposto. Porque ele vai pagar mais barato na dívida. Vai pagar mais barato. Na realidade, como mortgage, né? Por exemplo, eu tenho um mortgage.
Isso. Qual é o rate que tem? 3%, 3,5%? 2%. Mas maravilha! Né? 2%. Certo? Let's go! 2%, certo? A minha dívida ficou mais barata com a inflação. Não, cada vez paga menos. Cada vez eu pago menos. Então, vamos supor que eu esteja pagando R$2.000 do mortgage. Isso. Esses R$2.000 em 2019 era 1. Hoje, esses 2.000 vale menos. Vale. Eu tô pagando menos hoje do que antes. Exatamente. Só que o que acontece? Qual que é o grande problema da dívida? Por isso não é irrelevante. Que cada vez menos pessoas vão conseguir ter a mesma casa do que eu. Exatamente. Agora deixa-me... Então a dívida é um problema. É um problema, mas não é um problema para o governo. Nem para o Estado. Não, pro governo não. Não, para o mas governo nada não é. é problema pro governo. Não. É o problema para as novas gerações. Porque, repara, eu disse assim, 30 trilhões, certo? Certo. Eram 36 trilhões. Certo. Agora agora os 33, não, os 36 que havia agora, o dólar desvalorizou. E no fim do ano, eu devo na mesma 33. É menos. Mas imagina que nestes 33 só dá para comprar 32 trilhões. Ou seja, houve uma desvalorização de 10%. Certo. A inflação foi 10%. Certo. Ou seja, você olha, o governo tinha 36 milhões, agora tem na mesma 36 bilhões. Pagou 1 trilhão e meio. É trilhões neste caso. Pagou 1,5 trilhão. Mas, como houve inflação, eles têm menos para pagar. Quem é que pagou? Quem é que pagou aquele diferença? Alguém pagou, que isto aqui não desaparece. Sim, ele pagou através da inflação. Que é imposto. Sim, Inflação através imposto. da inflação. Só que então, não é ruim pro governo, mas é ruim pro cidadão. Mas o cidadão compreender isto que eu lhe expliquei. Não vai compreender. É muito Ele não difícil. vai compreender. Ele não percebe o que é inflação, ele Não. não percebe o que é o discount Não. rate. Não. Tem que estudar, tem que haver formação. Sim. Não é? Sim. E o problema é este. Portanto, se o Trump consegue. Há muitos problemas diferentes. Primeiro, quando você põe as taxas em cima, As tarifas. vai Vai aumentar o preço. aumentar o preço. É imposto. Ou seja, Sim. você está a tirar o imposto. Tudo é imposto. Percebe? Está a tirar Sim. o imposto, o chamado IRS, não é? Sim. Que não sei como é que é no Brasil. IVA, né, agora? Não, o IRS, como é que se diz o Income Tax no Brasil? Ah, tá. Não, é a o... Receita Federal. não É o... Imposto de renda. Imposto de renda. Que em Portugal é o IRS. E aqui também é aqui é o Income Tax. Income Tax. É. Você está a tirar o Income Tax para zero, mas está a pôr os produtos mais caros. Certo, que vai pagar do mesmo jeito essa taxa. Sim, a questão é, paga de forma diferente. Sim. Porque uma coisa é Mas você pra mim, pagar sobre o consumo. Pra mim, é melhor pagar sobre o consumo do que sobre a renda. Pra mim. Para si. E também para quem tem mérito. Não é isso? Percebe essa estratégia? Os países onde têm um pouco income tax atraem quem? Sim, os mais ricos, quem melhor. Os melhores. Não é mais rico, é o melhor. Porque o mais rico não paga imposto. De jeito nenhum. Não. Eu não vou nem perguntar quais são as suas trans. Eu não vou nem perguntar a sua trans. Eu não... Não, mas não é isso que eu queria dizer, mas está bom. É. Porque um gajo muito rico tem flexibilidade. Sim. Tem jato, tem muitas casas, escolhe onde... Muito contador. Muito cantador, muito advogado. Sim. Escolhe onde vai viver. Sim. Não é? Claro que você não pode estar nos Estados Unidos a viver nos Estados Unidos e não pagar imposto aqui. Não. Nesta terra não dá. Não. Não é? Mas... E nem sair sem pagar o E imposto. nem sair sem pagar. Nesta terra também não dá. Porque continua a haver esta coisa de opressão. Sim. Mas o que eu quero dizer é isto. Uma coisa é ser rico. Outra coisa é ganhar dinheiro. São Sim. coisas distintas. Certo, perfeito. Se você tiver o capital já instalado, você Sim. pode movimentá-lo para onde quiser no mundo e quase ninguém cobra. Sim, claro. Por exemplo, Espanha agora tem um imposto sobre... França teve também, né? não sei se ainda tem. Instalaram na Noruega e os milionários O cara já foge, saíram. o dinheiro escorre, Claro, não tem vai jeito. embora. Instalaram agora na Espanha. Acima, se você tiver mais que 1 milhão em património, tem que pagar uma taxa de 1,5%, qualquer coisa assim por ano. Mas normalmente em 99% dos países não existe imposto sobre o património. Certo. Existe imposto sobre o rendimento. Certo. Quando você... Capital gains, né? Exatamente. Ou income tax, qualquer um. Ou seja, rendimento. Eu ganhei 1 milhão este ano de reais. Quanto é que eu vou pagar? Sim. Não é? Uhum. Outra coisa é, eu tenho 1 milhão. Quanto é que vou pagar? Na maior parte dos sítios não paga nada. Porque já pagou os impostos antes, não é? Então o que acontece? Quando tiramos o income tax, nós atraímos as pessoas que ganham muito dinheiro. Certo. Nós não atraímos os ricos. Nós Sim. atraímos os que estão Sim, a ganhar dinheiro. que estão ganhando, entendi. Que normalmente... Produtivos, né? Produtivos. Que é Certo. isso que o Trump quer. Sim. O Trump tem mind de empresário. Tem, mas, por exemplo, fazendo a tarifa
E outra coisa que ele quer também é industrializar, né? Para trazer as indústrias. Exato. Ele quer industrializar. E o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que... Vai subir o custo também, né? Da produção. Sobe o custo e quem vai pagar vai ser o consumidor. Sim. Porque é menos eficiente produzir aqui do que produzir na China, não é? Sim. Você produz na China? Não, nós não produzimos... Mas não nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos estamos agora a abrir uma fábrica para produzir aqui. Ah, que legal. Mas as nossas fábricas, como não têm milhares de funcionários. Certo. É enxuto. É capital intensive, mas não é labor intensive. Entendi. Ou seja, porque se você tiver... Operação pequena. Vamos imaginar que tem uma fábrica de fazer roupa. É impossível produzir aqui. Sim. É impossível. Ou seja, só o dinheiro que ia gastar nas costureiras aqui ia ser mais caro do que a peça aqui. Ou seja... E então, se o Trump quiser que se produza aqui, mas a realidade é que ele não quer que se produza tudo aqui. Repare, quem é que aparece na televisão? É empresas de chips, empresas de automóveis, as coisas mesmo grandes. Ele não quer que se venha para aqui produzir roupa, nem que se venha para aqui produzir outras coisas menos essenciais. Certo, então são produtos que agregam mais valor. Claro, isso é o objetivo de um país, não é? Mas se ele tirar o income tax... Se este país é um dos 5 países do mundo que atrai mais bilionários e milionários. Este país, um dos 5. E este é o Arábia Saudita. Este é o único país que não dá, como é que se diz? Incentivos. Freebies. Ou seja, você é milionário ou bilionário, os outros países que atraem vão-lhe dar, não é? Você vem para aqui e vai gastar dinheiro, zero income tax. Certo. Não é? Os Estados Unidos não. Nos Estados Unidos tu podes ter o dinheiro que tiveres no mundo, vais para aqui e vais pagar. Sim. Se vives aqui vais pagar. Sim. Tens hipótese. Sim. E mesmo assim é um dos países que recebe mais milionários no mundo. Se este país pusesse o income tax em 10%... vinha muita gente. Secava os milionários do todo lado. Não sobrava ninguém. Sim. E o problema é que todo este investimento que está a fazer vai fazer com que o dólar cada vez fique mais poderoso. Sim. E é preciso resolver isto, porque o dólar destrói tudo. É aquela teoria do milkshake, né? Que ele suga... Conhece a teoria do milkshake? Gosto muito da teoria. Suga toda a liquidez, né? Que obviamente... Viu o que aconteceu no Brasil? Brasil, Canadá, Austrália, Japão. Agora o euro já começa a apanhar na cabeça. Sim. E é claro, porque é o que você está falando. O dinheiro ele vai para onde for mais eficiente. O dinheiro vai para onde ele vai para onde for mais eficiente. Ele vai para onde o dinheiro vai ser melhor gerido. E mais seguro. É o smart money, né? Diga uma coisa, você prefere ter o seu dinheiro aqui ou no Brasil? Não, no Brasil eu não quero nem passear mais. Sabe o que eu quero dizer? É tudo aqui. Eu digo mesmo, eu prefiro ter o dinheiro na Europa ou aqui? Não tem. Aqui, é muito melhor ter o dinheiro aqui. Não é? É o que é. Sabe qual é o pior? Porque antes de estar como tá, eu ainda estava acreditando no Brasil. Então você sempre tem aquela dúvida no Brasil de vai ou não vai? Será que vai melhorar as taxas de juros? Também. Será que vai dar certo? Será que vale a pena ter pelo menos uma casa lá? Mas não vale. Não vale. É um país que quer te expropriar, quer te tirar tudo. É um bocado a mentalidade. Infelizmente, essa mentalidade é muito comum no mundo inteiro. Mas pode acontecer uma coisa como aconteceu na Argentina, não sabemos. Sim. A Argentina quase que parece uma coisa tão estranha. Um dos países mais socialistas do mundo. Praticamente um país comunista cheio de corrupção. Sim. Uma corrupção a um nível impressionante. É impressionante. Mas é o polo, né? Porque ficou tanto de um lado que ela tem que voltar. Exatamente. É isso mesmo que aconteceu. A teoria da mola política, né? Mas eles ali têm uma oportunidade todos os anos por causa das terras férteis. Certo. E o Brasil também. Nós na Europa, nós não temos uma oportunidade todos os anos. Portugal, pronto, tem o turismo, que é basicamente a única coisa que salva o país. É o turismo. Mas o turismo é assim... O turismo também não pode ser muito caro, porque senão... O pessoal não vai, né? Vai para outros lugares. E por isso é que a mão de obra que nós temos atraído é para quem? Para trabalhar no restaurante, para trabalhar a transportar Uber, para trabalhar... Sabe o que eu quero dizer? Sim. Emprego, subemprego. E então os portugueses dizem, não, este era o país que eu queria. Não, mas foi nisto que votaste. Exatamente. Não é? Sim, foi isso. Agora chegou a altura de pagar o preço. Tem que se pagar a fatura. É a realidade, né? Vai se impor, né? Olha esta, a bigorna da realidade. Sabe o que é uma bigorna? Sim. Você pode dizer a bigorna da realidade. Você pode dizer que existe, sei lá, 50 géneros e sexos, mas a bigorna da realidade vai se impor. Ela vai se impor. Exatamente. E quando você levar com ela em cima, vai ser muito duro. Sim. E é um bocado este problema que o mundo está no momento mais divertido de sempre, entre aspas.
que eu quero dizer é, se isto é uma simulação, Renato, nós pagamos o bilhete premium. Porque nós estamos a viver tempos incríveis. É verdade. É incrível. Pro bom e pro ruim sempre. A mudança, a alteração, não é? Com 35 anos que você tem, tu viveste o telefone analógico, a televisão analógica, ainda não viveste? Sim. Eu tenho 41. TV de tubo. TV de tubo. Eu também. O telefone assim de rodar. Sim, também. Mais ninguém vai viver isto. A mudança tecnológica e do digital só acontece uma vez. E agora estamos a viver do AI, que é incrível. É tipo... Você usa AI nas suas empresas? O AI já estamos a usar muito nas empresas e o AI vai representar muito cada vez mais das empresas. É uma ferramenta super, super útil. E para escrever qualquer coisa, melhor o AI. Por exemplo, quero fazer perguntas ao Renato. Se você receber o Renato, pergunta ao AI, se tu receberes o Renato num podcast deste tipo, que perguntas é que lhe gostavas de fazer? E ele dá-te ideias e dá-te dicas. E o pessoal diz, pegaste nisto e usaste o AI. Eu digo, se tu não usares o AI, és um atrasado mental. É como, por exemplo, ter um prato para comer e não usar um garfo. Sim. As ferramentas é uma ferramenta, né? Ferramentas são para usar. E o mundo vai se adaptar. Agora, o processo económico de adaptação dos Estados Unidos, qualquer coisa que se faça aqui tem impacto no resto do mundo. Tem mais impacto no mundo, tem mais impacto no Brasil, o que o presidente dos Estados Unidos decide, do que o governo que você elege no Brasil. Eu acho que mais ainda o que o Fed decidir, né? E o Fed as também, taxas de juros, né? O Fed tem muito impacto. Muito eu, impacto. por acaso, é assim, eu acho que às vezes é mais parecência de impacto do que na realidade. Tem um impacto a curto prazo. Repare nesta cena. O Fed começou a descer as taxas de juros aqui há 4 meses. Sim, estava previsto para descer mais, vão cortar, né? Mas já viu que a taxa de 10 anos subiu? Sim. Ou seja, sim. eles desceram a taxa de curto prazo. Certo. Não é? Que é o Fed Rate ao dia. Sim. E a taxa dos 10 anos subiu agressivamente. Representando o que o mercado espera, né? Porque o mercado é que manda. Sim. E o Fed pode perder a mão a isto, não é? Se bem que o Império Americano tem muitas ferramentas para utilizar. E esse é um dos meus problemas. O meu único problema que eu tenho em relação à Bitcoin, tirando a privacidade, não é? Por quê? Você acha que não tem privacidade? É muito difícil a privacidade. Ela é semi-privado, né? Semi-privado. Porque você consegue ver as transações na blockchain. No dia que usar aquele endereço, já sabem que é seu, não é? Portanto, como é que mete o dinheiro lá? Mas aí você pode mandar para outro endereço, né? Mas fica registado. Vai ficar registrado desse endereço que mandou para o outro, sim. Já me falaram que há algumas formas, mas eu sinceramente... Tem swap, né? Tem um swap que você consegue embaralhar, só que ele fica registrado também que aquele Bitcoin... Entrou lá. Você não sabe. É como se fosse uma máquina de lavar. Exatamente. Pronto, é assim, tem esse problema. E outro problema é o império. O dólar é a arma mais poderosa que os Estados Unidos têm. De longe. Sim. É mais poderosa do que as bombas atómicas. Sim. Importando a inflação... Ele destrói a economia sem nem saber, né? Ou seja, eu acho que é um bocado o imposto ao mundo por os Estados Unidos manter-o no mundo seguro. Basicamente acho que é esse o negócio. Sim. O negócio é, ok, eu controlo os mares para vocês conseguirem transacionar, mas vocês vão pagar o imposto. E o imposto é dólar. Sim. Não é? Eu tava vendo até um podcast desse Brent Johnson do Milkshake Theory, e ele falando exatamente sobre... a diferença do Bitcoin e do dólar, né? Porque muita gente fala que... Na verdade, ele fala que o dólar vai bater de frente com todas as moedas até sobrar o dólar e o ouro. É isso. E aí seja, o dólar é a melhor de todas as moedas fiat. Mas aí por quê? Porque foi que nem ele falou, você pode estar num estádio de futebol no Brasil ou no Nepal, as pessoas vão saber o que aquele $1 troca ou quanto aquele dólar representa na conversão da taxa da moeda do país. O dólar é o maior network que já teve, né? É o maior network. Ele é uma rede incrível e mundial de trocas. E também, de certa forma, descentralizada. Porque o mercado euro-dólar é descentralizado. Só que está sempre preso ao império. Sim. É descentralizado porque, repare, eu posso fazer um negócio consigo e digo assim, Renato, eu vou-lhe emprestar $1 milhão, mas eu vou-lhe dar euros.
e vamos converter estes euros logo em dólares no mesmo momento. Mas a dívida que tem para mim é dólares. Certo. Os americanos não sabem da existência deste contrato. Entendi. Este contrato chama-se Euro-Dollar Market. Entendi. Vale quadrilhões. Ou seja, o dólar tem impacto, o valor do dólar tem impacto neste mercado todo, que é um bocado a cena do milkshake também fala nisto. Não é? E há outros autores que falam nisto. Ou seja, esta ferramenta dólar, e eu viajando por todo o mundo, Renato, eu digo assim, não sei o que, posso pagar com Bitcoin? Não. Ninguém aceita ainda. E isto aqui? Isto aqui sim. Ou seja, dou euros não querem. Não é? Há sítios que aceitam euros, mas o dólar é em todo lado. Mas é porque talvez o Bitcoin não serva para você porque você já tem dólar o suficiente. Agora, por exemplo, como é que no Brasil uma pessoa que não tem como salvar em dólar vai salvar a energia dela em real? O real é uma merda. É uma merda daquela merda grossa. Porra, o real é uma merda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tem toda a razão. Eu se estivesse no Brasil e se não tivesse oportunidade... Eu falo para você, repara, se você mas atenção. Antes de... Guarda-se essa pergunta. Mas tenho que dizer uma coisa. Eu não tenho dólares. Sim. Dólar é uma tecnologia de transação. Certo. Você tem assets. Tenho assets. O dólar não é uma tecnologia de acumulação. Você vê na minha... É uma tecnologia de troca. E a minha pergunta era essa, exatamente. Se você... Eu devo ter neste momento menos dólares do que você. Estou a falar sério. Nas minhas contas todas, eu devo ter menos dólares do que o Renato. Não sei. Quanto mais? É verdade. Eu preciso que é 3 mil dólares na conta. Duvido. Depois o cartão de crédito faz as coisas todas. Depois ele faz. Mas essa era a minha pergunta. Então, já que você acredita no Bitcoin como uma reserva de valor, ainda não foi testado, certo? A Bitcoin, em tese, para mim é igual ao ouro. Certo. Não é? O ouro tem um custo de mineração. Certo. A Bitcoin tem um custo de mineração. Certo. O ouro tem inflação, que é a quantidade de ouro que você tira da terra. A Bitcoin também tem inflação. Mas vai acabar um dia. Não. As pessoas confundem sempre isso. Não vai acabar. Quando parar de minar todas as moedas, certo, a inflação é em relação à Bitcoin e à realidade. Porquê? Porque os mineradores têm que ser pagos na mesma. Você paga em taxa, né? Mas como são as transações bancárias normal. Ou seja, mas tem na mesma inflação e vai ser mais ou menos 2%. Porque o 2% é mais ou menos a capacidade humana de produzir. Mas a inflação não seria ele produzir mais a moeda? Ele vai você está dizendo que ele vai perder valor com a taxa? Você tem duas formas de produzir inflação. Que é ou produz mais moeda, certo, ou a moeda compra menos coisas. Mas a moeda não vai comprar menos coisas. O Bitcoin, eu acho que cada vez mais vai subir o poder de compra em relação ao dólar. E em tese não pode ser sempre a subir, porque senão as pessoas, repara-se, vão parar de usar. Há concorrência. Uma tecnologia de transação... Então você acha que essa inflação de 2% para qualquer moeda é boa? Ela estimula, até que essa que é a retórica. Não estou a dizer que é boa. Eu estou a dizer que também há outros problemas com o Bitcoin, que é... No momento que aconteceu o mesmo problema, já estamos a entrar em coisas deep, não é? Certo. Pronto, mas a questão é, no momento em que a moeda se não crescer, a moeda é uma tecnologia de transação, certo? Tecnologia de transação. A moeda, o dinheiro serve para transacionar, não serve para acumular. Vamos partir deste princípio. Vamos dividir a acumulação. Mas deveria servir para acumular, eu acho. E eu acho que não. Sabe por quê? Sabe porquê que eu acho que não? Porque senão... Eu acho que, eticamente, o mundo tem depreciação. Esta mesa está-se a estragar. Isto está-se a estragar. E eu estou a morrer. Eu preciso de comer. O mundo tem depreciação. Mas você não vai deixar de comer se a moeda valorizar? Não, tudo o que eu trabalho, todas as coisas que eu acumulo, o dinheiro que disse, o dinheiro representa coisas. Certo. Representa uma espécie de um claim sobre as coisas. Certo. Que pode ser um determinado valor. Por exemplo, eu sei que esta mesa custa, imagina, $500, eu tenho $500, posso comprar esta mesa. Certo? E amanhã esta mesa pode custar 550. Portanto, os meus $500 já não compram, preciso de mais 50. Certo. Pronto. Há aquela cena a preferência temporal. E depois há o facto disto, além isto aqui, está-se a estragar. Portanto, como é que eu acumulo qualquer coisa que não se estraga? Essa é a pergunta. Mas então... Que coisas é que eu posso acumular que não se estragam? Porque ouro... mas o ouro, é verdade, o ouro não se estraga. Mas o ouro tem um problema, que é, tem um custo de mantê-lo seguro. Tem. Que a Bitcoin Por também isso tem. Que o Bitcoin é melhor do que o custo de manter o ouro com armas.
Não, você tem que ter um banco, você tem que ter... Não, pode enterrar debaixo da terra. Ou seja, também há... Você não vai o confiar. Bitcoin também tem um custo de manutenção, que são os Mas é mineradores. muito menor que o ouro. É igual, é 2%. O Curiosamente, custo de manutenção? Curiosamente, não, é igual. mas... Se neste momento está a 50 milhões por dia, é o custo de manutenção da Bitcoin, que é o dinheiro que ganham os mineradores. Acho que é Sim. 50 milhões por dia, não é? Eu não sei. Eu sei. Mas eu tô te falando isso porque eu estava lendo esse livro lá do Murray Rothbard. E os bitcoiners vão começar a dizer... Porque nós não conseguimos, por exemplo, ver os raciocínios até ao fim, porque compreender o dinheiro é difícil. Eu tenho que admitir, é difícil. Você concorda comigo? É difícil. É difícil. O dinheiro, como é abstrato, e como é difícil. faz um claim sobre a realidade, certo. é difícil. Pronto. Então, para terminar o raciocínio do dinheiro, nós, os dólares que nós temos, não é? Que usamos como... Pronto. Acho que já assumiu que o Bitcoin não vai ser poder usar, não é eficiente em termos de tecnologia, mas vou explicar uma cena que é, quando havia o Gold Standard, era muito parecido com o Bitcoin. Concorda certo, com isso? Concordo, claro. Porque você tinha um supply fixo. Por que é que se abandonou... Que não podia ser aumentado. Ele era aumentado um pouco, que é 2% do ouro, que é o que você falou. Era 2%. Era 2%, que é o tipo que está assim, minerado é a terra. o que consegue minerar. É o que mesmo você aumentando 15%, ele não vai aumentar significativamente. Exato. Ou seja, para alterar o preço. O problema do ouro não é eu descobri ouro. Nós sabemos onde é que o ouro está. Custa muito dinheiro a tirar exatamente, de lá. Exatamente. Custa o quê? Energia. Exatamente. Energia que é a mineração. É a coisa mais importante do mundo. Certo. Energia e a segunda é o dólar. mas então o que acontece? Pensei que era o tempo. O tempo, isso aí então o tempo, para o ser humano, o tempo é o primeiro. É o primeiro, não é? Não é? Sem dúvida. Nós estamos a falar de coisas secundárias. Materiais. E então, o problema do Gold Standard, não é? E que é muito defendido até pelos libertários e tudo, qual é que é? É que o cara não ia gastar o dinheiro, é isso que você está falando. Não é esse o problema. O problema é o Renato acumula ouro, eu acumulo ouro. Certo. Mas a economia real necessita de ouro para transacionar. Ela usava prata, né? No Gold Standard era ouro. Não, no Gold Standard, o que é que se usava era... Diz, não estás a ver? No Gold Standard... Você me deu uma água, por favor? Obrigado. No Gold Standard, que era uma nota de $1, representava... Uma onça, né? 20 dólares uma onça, Pronto. Era algo assim. O problema disto... Olha, tens aí. O problema disto é... O ouro... Eles tinham que ter o ouro no Banco Central... Certo. Para poder produzir notas. A economia seria menor, você acha? Não é, o problema é este. Nós, para transacionar, precisamos de dólares. Certo. Precisamos de dinheiro para transacionar. Concordo. Se a economia crescer a 10% e a mineração de ouro, que representa o dinheiro, crescer a 2%, há um diferencial de 8%. O que é que acontece? Significa que a economia real tem que ir buscar ouro. Eu preciso de ouro para transacionar. E então o ouro começa a ganhar poder de compra em relação às coisas reais. Certo. Como está a acontecer com o Bitcoin. Certo. Porque você vai gastar o dinheiro que transaciona mais. Exatamente. Que é a tal da lei de Gresham, né? Você tem que fazer transação, você tem que arranjar ouro. Certo. Não é? Como os Estados Unidos. Imagina, o mundo precisava de dólares e eles, até que o francês disse, eu quero buscar o ouro. Sim. E não havia. Tomou um calote, né? O default. Não havia. Porquê? Então o que aconteceu mesmo no Gold Rush de 1890, se não me engano, o que é que aconteceu? Este fenómeno acontecia ciclicamente. Em momentos em que a economia crescia muito, o ouro não conseguia, começava a ganhar valor demais, porque a economia, para transacionar, precisava de mais ouro. Certo. E as pessoas começam a olhar para o seu ouro e dizem assim, eu vou estar a fazer agricultura para quê? Se o ouro está a valorizar. Entendi. Então o que é que o pessoal faz? Eu vou a ser minerador de ouro. Sim, entendi. Então começa cada vez mais parte da economia Então o incentivo seria muito mais para o cara ir atrás de ouro e acumular ouro do que ter negócios reais. E nós não queremos o ouro. Nós queremos o ouro só como técnica de dinheiro. Valorização. De dinheiro. Nós precisamos é das coisas reais. Nós precisamos é de agricultura, de comida, de roupa, de mesas. Não é ouro. Ninguém precisa de ouro. Você usa o ouro para alguma coisa? Tirando joia. Não. Joia. Você usa muito pouco. Mas o ouro, 99% do ouro é para acumular. Sim. Do mundo. Sim. Mesmo na Índia dizem que é para joias, é tudo uma treta. Não. Eu estive lá, é para acumular. Sim. Você vai a uma joalharia. Eu fui, porque era uma dúvida que eu tinha. Eu chegava, eu dizia, eles estão a dizer aqui, há um commodity yearbook que diz onde é que as coisas das commodities, onde é que estão a ser consumidas no mundo inteiro e quanto é que estão a ser produzidas, quanto é que produz de arroz, quanto é que produz de milho, quanto é que produz de ouro. E eu dizia lá, a Índia consome 30% do ouro do mundo, assim uma coisa absurda.
será que é por causa das joias? Que eles dizem que era para joias. Eu fui lá. É a inflação, né? É para proteger-se do Estado. E eu fui comprar, foi a uma loja como é que chama? Não era Mumbai, era a outra, Delhi, New Delhi. Fui a uma loja muito conhecida e disse: quero este colar de ouro. Isto são $10,000. Eles disseram assim: isto são $10,000 e quando quiseres vir vender, eu cobro-te 2%. Está a perceber o que aquilo é? Sim. Aquilo não é joia nenhuma. Sim, não. Porque o governo da Índia já fez muitas ratoeiras. Um dia virou-se para as pessoas e disse: quem tiver notas deste tipo já não vale nada. Entendi. Como no Brasil lá o Collor, né? Também aconteceu. Congelou a poupança, né? Exato. E muitas outras técnicas que há. Mas tudo bem. Então se você não Mas acha... está a ver o problema do Bitcoin, e este é... Ok, a economia agora cresce a 2%, que é mais ou menos o ritmo da Bitcoin. Mas se toda a gente começar a usar Bitcoin para acumular, o Bitcoin vai valorizar muito. Absurdo. Sim. E vai haver pessoas que vão... As pessoas vão começar... As pessoas têm Bitcoin e vão dizer assim: eu não preciso trabalhar, eu basta estar parado. Sim, sim. E isso destrói a própria economia. Eu entendo o que você está falando, mas... Por isso é que os dólares são sempre a crescer. Mas qual que é o problema? Porque, beleza, você tem essa questão que você está falando do gold standard. Só que não ensinamos os pobres que não podem guardar dólares. Esse é o problema. Mas eles não podem guardar, né? Você não é como você está falando, você não deve guardar dólar porque é uma moeda de transação. Mas eles não sabem. Imagina, as pessoas trabalham uma vida inteira e depois acumulam dinheiro no banco e o dinheiro está ali a desvalorizar. Cara, eu vi hoje um negócio triste. que você não... Eu vi hoje um negócio que você não acredita. Mais vale gastar o dinheiro todo. Se O Joe Rogan, o dinheiro todo. Eu tava assistindo um podcast do Joe Rogan, ele falando que quando ele era jovem, ele trabalhava num restaurante lá, sei lá, e tinha um cara que limpava prato. Isso. E passou, tipo, 15 anos juntando dinheiro. Isso. $30.000 ele juntou e foi pra Vegas porque ele achou que ia ficar rico lá e perdeu tudo num dia. Okay. E aí eu fico imaginando, o que não é isso se não é o mindset do cara? Porque se ele tivesse pegado esses 30 mil aí, tivesse acumulado em Bitcoin nesses 15 anos... Ou no outro ativo qualquer. Ou em qualquer outro ativo. Na época não tinha Bitcoin. E essa que era a minha pergunta pra você. Obviamente eu não quero saber em que você investe. Eu posso fora o dizer Bitcoin. Mas eu digo o seguinte... Eu invisto em ações de empresas boas. Mas aí é que tá. Você faz o stock pick ou você compra índice ou você compra fundo? Fundo não. Fundo é scam. Por quê? ETFs, ok. Fundo não. Porque o fundo basicamente... O cara vai ficar mexendo. Claro. E ele não está a trabalhar para si, ele está a trabalhar para ele. As taxas, né? Claro. Ele quer as taxas. Exato. Depois você nem sabe o que aconteceu lá dentro. Sim. Certo? Sim. Ou seja, o mercado dá 10, então podemos sacar 5 que ele não dá por ela. Sim. Está a perceber? Sim. Agora, ETFs é diferente. Um ETF com uma comissão muito baixa. SP500 com... Ok. E eu faço stock pick porque eu sei o que é uma empresa. Você checa os balanços, o caixa da empresa. Mas você faz você mesmo ou alguém faz pra você? Eu faço porque eu só preciso de 7 ações ou 6. Você tem poucas ações e... Não vale a pena ter muitas. Escolhe empresas boas, vai escolhendo as empresas e quem tem que conhecer as empresas. Mas como é que você se protege em relação ao risco dessas ações? Ou um risco de... O que é que não tem risco? Tudo tem risco. Por isso, mas você deve ter uma estratégia de escolher setores determinados. Eu, por exemplo, repare, no meu património sou um sócio grande da Prozis, portanto, eu ganho dinheiro quando a Prozis ganha dinheiro. Certo. Então, eu tendo a investir em empresas, por exemplo, matérias-primas, que é, se as matérias-primas subirem, a Prozis ganha menos dinheiro. Mas você compensa. Mas eu compenso daquele lado. Entendi. Está a perceber? Ou seja, é um hedge. Um hedge, né? Mas, por exemplo, as empresas, historicamente, são a coisa que produziu mais valor nos últimos 100 anos. Muito mais que o real estate, muito mais que... E depois, como tem liquidez imediata, sim, é fácil fugir dos governos, percebe? Com as stocks? Com as ações? Com as ações. Quando digo fugir eu vou mudar de país. Então, se tiver casas para vender... Vai demorar. Pode demorar, pode... Então o dinheiro em ações é muito mais líquido, não é? Sim. E isso é um preço que vale a pena pagar. E bonds? Você faz algum bonds? E bonds, mas isso bonds é tipo... é um bocado só para estar à espera. É o discount rate, não é? Ou seja, neste momento... Para comprar alguma coisa depois... Você deixa... É dinheiro, ou seja, em vez de ter dinheiro, você diz ao dono do dinheiro para lhe pagar alguma coisa, não é? Que é, diz ao Treasuries... Ao Treasury dos Estados Unidos dizem, ok, eu empresto este dinheiro e você vai me pagar mais. Que na realidade é só o discount rate. Às vezes podem pagar mais um bocadinho, mas pronto. Quanto mais rentabilidade quiser ter, mais risco tem que ter. Não é? Sim. Mas
por isso é que o Warren Buffett não tem dinheiro. O Warren Buffett tem... Mas agora ele tá com caixa pra caramba, Mas né? não é dinheiro, são bonds. São Sim, T-bills. Tá, ele vendeu as ações e botou... E Mas tá sabe o que eu quero dizer? São treasuries. É dinheiro sempre está... Ninguém tem dinheiro na conta. Entendi. Porque dinheiro na conta é dinheiro que está... Perdido, Está a perder, está a desvalorizar. Sim. E há uma Mas indústria... então, mas você acha que tá certo isso? O quê? O dólar ter essa inflação grande? Porque essa inflação é causada pela dívida. Isso. E o que eu acho é que o imposto não tinha necessidade de ser tão alto. Porque a inflação é imposto. Sim. Mas as pessoas querem um governo cada vez maior, as pessoas acreditam que o governo lhes está a dar alguma coisa, Sim. e então pagam sobre a forma de imposto. Sim. Que é o... Mas isso está errado. Eu acho que está errado. Tá errado. Mas você tem que se adaptar porque é a realidade também, né? É o que você falou. Ou seja, o que eu digo é assim, era bonito ter, eu não digo Bitcoin só, porque a Bitcoin tem este defeito de não poder crescer, mas usarmos outras técnicas de transação era bonito, e vai representar uma parte, eu acho que é assim, na meu entender, posso estar absolutamente errado, mas a Bitcoin é concorrente do ouro. Certo. É o que eu acho. Também não acho. É concorrente do dólar. Não é. E se o pessoal pensa que nós vamos pegar nestes ativos de casas e vai para o Bitcoin, eu acho que não. Eu acho que o Bitcoin pode-se multiplicar por 2 ou por 3, roubar um bocado o marca. Eu faço uma pergunta. Assim, eu tenho aqui $1 milhão em Bitcoin e tenho aqui $1 milhão em ouro. Qual é que você pega? Eu pego em Bitcoin. 95% das pessoas pegam no ouro. Porquê? Porque é mais provado com o tempo. Elas reconhecem o ouro como dinheiro. Porque o ouro faz milênios que as pessoas usam como reserva de valor. E tem uma fisicalidade. Sim. E o pessoal diz assim, mas Bitcoin é fácil. O pessoal, vocês dizem que Bitcoin é fácil, mas eu acho que aquilo ainda precisa de um certo nível de... É difícil. Não é fácil, não. É que os maximalistas dizem, não, é difícil. É fácil, qualquer uma carteira... Não. Quer dizer, é uma carteira para fazer perder o básico. É fácil. Sabe o que eu quero dizer? Ou seja, você para estar realmente 100% o ouro, assim, você pode perder o ouro, mas anda no bolso, ou enterro, ou... Percebe? Mas é fácil roubar o ouro também. Mas é mais, parece que é mais controlado. Sim, porque você pega, se você compreender a tecnologia, não é? E vamos imaginar coisas como, você tem uma carteira da Trezor, não é? E a carteira da Trezor tem X moradas, mas... Depois existem aqueles, digamos, como é que se chama? Aquelas direções que segue diferentes para produzir a chave principal, tem que produzir outras chaves e pode seguir uma direção, outra direção, você pode escolher qual é tipos de diferentes direção. Tem os modelos, não é? SIG, não sei se você percebe mesmo de Bitcoin. Sim. Pronto. E para uma pessoa que não seja assim muito de sistemas, pode não compreender que numa carteira Trezor tem este endereço e na minha se abrir noutra carteira com a mesma seed key já não aparece. É quando você bota a passphrase, né? Depois da seed, que aí você cria outra carteira. Porque não usaste o mesmo caminho. Sim. Este tipo de coisas é um bocado abstrato, é difícil, e eu continuo a dizer, eu acho que você concorda, se eu puser aqui $1 milhão e aqui $1 milhão de ouro, 95% ou mais, talvez seja 99%. Talvez, eu pegaria os bitcoins. Você já sente confiante, já tem experiência, este é um processo muito lento. Não é fácil não é fácil. E é difícil, mas eu acho que para algumas pessoas a alternativa é muito pior. O que é que o brasileiro pode investir em quê? Um brasileiro. Um português pode ter uma conta em dólares, não tem problema. Hoje em dia você pode também ter. Pode? Você pode também ter, mas... Isso é bom. Mas eu não digo para poupar, eu digo é para emprestar, ou seja, percebe o que eu quero dizer? Sim, hoje em dia o brasileiro... Hoje em dia, velho, o brasileiro... Hoje não, sempre foi renda fixa, né? Sempre foi... Porque é o seguinte, os juros lá é 13%, 14%. Mas isso é uma ilusão. Uma ilusão. Você está perdendo o seu dinheiro todo. É isso que eu estou te falando. Ainda é mais fácil perder uma porcentagem grande, porque... percebe o que eu quero dizer? Se quando a inflação está a 1%, o banco ganha muito dinheiro quando há inflação. Quando você tem muita inflação é comprar estoques de bancos, porque eles ganham dinheiro para caramba. Sim. Não é? Porque eles são os intermediários e quando, em vez de haver aquela variação de 1, 2%, vamos imaginar que a inflação está a 1%. Certo. E você vai pedir um empréstimo ao banco e o banco tem um discount rate de 1% e diz, eu cobro 2%. Você diz assim, pronto, 2% até aceito. Mas vamos imaginar que a inflação está a 10%, não é? E o juro não precisa estar a 11%, porque a diferença de 10 para 11 não é a mesma que 10 para 15. Certo.
Ou seja, a diferença de 1 para 2 parece muito mais pequena do que 10 para 15. Certo. Ou seja, é quase estranho, não sei se percebe o que eu quero dizer. Eu entendi. 10 para 15 você até acha razoável. Sim. Mas se fosse de 1 para 7, não achava. Sim. Então o banco consegue ter mais flexibilidade para as pessoas aceitarem o business onde eles ganham mais dinheiro. Porque fica tudo mais confuso. Sim. Não é? Quem paga, no fim é sempre imposto. Inflação é imposto. Quem paga? O ser humano, os consumidores. Quem usufrui? As infraestruturas, as pessoas que são mais inteligentes, que sabem mais do mercado financeiro. Como é que eu vou explicar a uma pessoa de 70 anos em Portugal que o dinheiro no banco está a perder valor? Como é que eu vou explicar uma coisa destas? Não vai. Quem é que está a ganhar com esta pessoa de 70 anos? E outra coisa, o que você está falando também, todas essas firmas que elas, Wall Street, eles não estão interessados em fazer você dinheiro, eles querem fazer ele. Claro. Porque eles vão ganhar com as taxas das compras e vendas e dos produtos e foda-se. Exato. Se houver movimento, eles ganham dinheiro. Por isso que hoje em dia eu nem compro mais estoques, mas quando eu comprava eu fazia isso, ETF. Mas stocks não precisa um broker, você compra $1 milhão de estoque, o broker ganha $10. Sim. Que é a taxa só do não é nada. Sim. Você não precisa, é o que eu tô te falando, você não precisa de um financial advisor, mas você tem que tentar entender no mínimo. Mas também ali. é difícil. Eu compreendo as pessoas terem que ler uma demonstração de resultados, terem que ler um cash flow statement. Não, isto aqui não é para qualquer um. Né? Não é preciso aprender, é preciso gastar algumas centenas de horas, milhares de horas para aprender. Não é? Mas, na realidade, o ser humano sempre explorou outro ser humano. Não é verdade? Percebe o que eu quero dizer? É verdade. E repare, se você, imagina, em Portugal é um país cheio de leis. Porquê? Porque os políticos são advogados. Sim. Sabe o que eu quero dizer? Sim. E acaba por ser assim um bocado. Por isso é que ninguém quer liberdade. Quem é que ganha com a liberdade? Sim, é difícil, né? Porque é como o outro, até o próprio 3/8 sempre fala, né? A liberdade, ela tem um preço, né? Que é o sangue. O cara tem que lutar pela liberdade, né? Não é fácil. É complicado. Moralmente, eu acho que se nós retirássemos... As guerras acontecem por causa do poder do governo. A Rússia está em guerra contra a Ucrânia. Se não tivesse dinheiro, conseguia fazer guerra? Não. Mas então, essa também é uma crítica dos bitcoiners, né? Justamente de ter saído do padrão ouro foi porque eles conseguiram inflacionar a moeda. Senão não teriam guerras da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não conseguiam. Foram causadas justamente pela inflação da moeda. Quer dizer, conseguia. Não manter do jeito que manteram. Mas, por exemplo, porque o padrão ouro acabou em 70 e pouco. Eles tiveram as guerras antes. Mas tiveram que corrigir... houve uma dívida muito grande, já não me estou a lembrar. Foi Vietnã, o padrão ouro foi por causa do Vietnã. Foi por causa do Vietnã. A Primeira Guerra Mundial ficou uma dívida extrema e eu não sei como é que se pagou a dívida, já não me lembro. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não. Eu acho que a dívida foi paga porque os Estados Unidos conseguiram pagar a dívida. Foi através do plano Marshall, económico. Né? Sim, acho que foi plano Marshall. Foi reconstruir a Europa e trocar pelo ouro, né? Que eles fizeram depois do Bretton Woods. Isso. Foi isso mesmo. Eles pegaram foi a todo reconstrução o ouro da Europa. E eles pegaram o ouro da Europa e guardaram aqui e deram calote nos europeus. Porque a partir de um país, é o único caso, se não me engano, de um país que chega a mais 130% de dívida de um PIB e consegue pagar a dívida outra vez. Sim. E que foi usado pela reconstrução da Então Europa. a gente precisa de uma outra guerra, será? Para pagar dívida? Já, a inflação resolve tudo. Não é? Porque é um imposto. Sim. Não é? Percebe a cena? Quem paga a inflação, quem paga mais a inflação é os pobres, não é? Sim. Consumo, né? Produtos de consumo. É casa, é comida. Para um gajo muito rico, se houver 10% de inflação, o que é que muda na vida? Nada. O jato fica mais caro, e daí? É? Ganha-se bem no UFC? Depende. É aquela regra de Pareto, 80-20. 20 ganha muito bem, 80 ganha mal. É o showbiz. Não tem jeito. Ou seja, vocês já estão no topo e mesmo assim é 80-20. Mesmo no topo. Mesmo no topo. É exponencial. O que ganha muito e o outro ganha pouco. Por exemplo, pro cara... a bolsa inicial no UFC é 10 mil mais 10 mil. Entendeu? 10 mil, o primeiro contrato. 10 mil pra lutar e 10 mil se vencer. Dólares? Dólares, Então não é muito, né? Não é muito dinheiro, não? Não. Mas vocês só lutam que 2 vezes por ano? Se você tiver muita sorte, 4. 4 vezes por ano. Mas então não conseguem viver com 40 mil? A maioria não. A maioria tem que, ou tem academia, dá aula, entendeu? Faz outras paradas, patrocínio. Mas não Mas então é os patrocínios que dão dinheiro? Também. É? Também, E
Só que tem um grande problema que o UFC fez. Mas vocês não ganham 10 milhões num combate? Campeão, né? Campeão. Alguns campeões, nem todos campeões, depende. É aquilo que eu te falei. Quanto é que é assim, o máximo que um campeão pode ganhar? O Conor McGregor, ele ganhava muito. Muitos milhões. Muitos milhões. Porque, na verdade, qual que é a grande chance do cara ganhar dinheiro no UFC? É quando ele se torna campeão, ele ganha uma participação do pay-per-view. Então, quando você ganha 2, 3% de milhões e milhões de vendas de pay-per-view, obviamente, aí que tá o dinheiro. Por isso tem que ser conhecido. Tem que ser que nem o McDonald's, não tem é a lógica do McDonald's. Só tem um funcionário do mês. Todo mundo vai trabalhar para ganhar o salário extra. E o campeão do UFC não é nada mais, nada menos que isso. É você querendo ser sócio do UFC. Ou seja, você pegar um revenue ali, pegar uma porcentagem da venda de pay-per-views. Mas depende muito, o contrato varia de cada um para cada um. Mas, por exemplo, quando fez este combate, é um combate de alto nível, ganha-se mais dinheiro. Mais dinheiro. É compensar. Não vou falar o número específico, eu não porque... vou perguntar... Não, porque a gente sabe que o imposto sempre vai querer pegar, né? Eu não sei quanto me pagaram, eu não sei onde me pagaram, né? Ainda tem essa ainda. Você tem que conversar com quem mexe na minha empresa, não sou eu. Né? Exato. Muito bom. Isso é bom. Portanto, você, diga-me só uma em relação a esta situação que nós estávamos a falar, com a experiência que tem hoje o Brasil, a sua experiência dos Estados Unidos, que futuro é que vês para o Brasil nos próximos anos? Ou seja, na próxima década, o que é que vês a acontecer? E pensas nisso? Penso. Eu vejo um futuro muito ruim para o Brasil. Porque, como a gente estava falando, a taxa de juros que a gente tem, esse aumento da taxa de juros, ela é uma ilusão. As pessoas ainda continuam investindo nessa renda fixa, as pessoas continuam acreditando no Brasil, mas o Brasil, você como um empresário, você sabe, não é um ambiente bom para negócio, não atrai as melhores pessoas. Isso. Tem todas as práticas de corrupção, de lobby, e o pior, que o Brasil sempre foi corrupto e todo mundo sabe que o Brasil era pobre e corrupto, e agora está se tornando um narco-estado. Essa é a verdade, as facções estão dominando completamente todas as áreas do Brasil. Você vê, você começa a ver agora em São Paulo, partidos políticos sendo apoiados por facções criminosas, tipo assim, pagando campanha de vereador. Então o cara é vereador da facção, e aí ele vai, obviamente, passar leis para quem está patrocinando ele. Então, tá começando a se criar um estado... Tipo assim, o Brasil já tem um estado paralelo há muito tempo. Se você for no Rio de Janeiro, você sabe que favelas e... você vive um estado paralelo. Só que isso aí tá entrando para dentro da política, através da organização dessas facções. Então, vai virar uma terra arrasada, velho. As pessoas não têm mais filho. Você não tem aumento de produção. Não tem emprego. E ainda tem o mesmo problema de Portugal, que é o que você falou. As melhores mentes, quem estudou, quem tá vendo, tá saindo do país. Tá saindo. Você tem uma evasão gigante das melhores mentes. O Brasil ainda continua a crescer, a população? Ou nem por isso? Não. Já não cresce? Tá começando a base demográfica tá começando a cair, né? As pessoas estão tendo menos filho, não tem incentivo econômico para ter filho. Então, tem que haver uma mudança política, eu só não sei qual é. E eu não sei se é criando outro partido, eu não sei, porque eu acho que o problema é o sistema, velho. Entendeu? O sistema político tá totalmente errado. Então, eu com essa visão um pouco mais libertária, eu não sei se eu me considero um libertário, entendeu? Sim, eu acho que não gosto de nomes. Acredita na liberdade. Exatamente, eu acredito na liberdade, eu acredito no mérito. E eu acredito que só você pode se salvar, que ninguém vai vir te ajudar. Então a minha... E se você se salvar, salva os outros também. Exatamente. Você tem a sua família, as pessoas que você gosta, mas você não tem como salvar todo mundo. Não tem como você falar o que você acha que vai salvar o Brasil. Eu não acho que vai ser um presidente. Eu não acho que vai ser um deputado. É uma ideia. E a única ideia que eu gostaria que as pessoas entendessem é que o Estado é uma merda. Entendeu? O Estado, ele só atrapalha. E baseado nisso, você tem que... É o que você falou, você vai ter que achar meios. Vai ter gente que vai ser no esporte, vai ter gente que vai ser através de vendas. A gente vai ser através de imigração? Imigração, exatamente. Mas você tem que resolver sua vida para depois você pensar em resolver o país.
Exatamente. E eu até acho isto, se as pessoas pudessem resolver a sua vida, elas resolviam o país, não é? Exatamente. Porque o dinheiro resolve tudo. Se resolve, não é? Exatamente. A produção, aumento de produtividade. Né? Aumento da produtividade, o aumento da produção resolve tudo. E para resolver o problema da droga também era fácil. Você acha que, por exemplo, se legalizasse a droga, eu sou a favor. não resolvia as questões? Eu sou a favor. Não deixava de haver esse crime? Não passava a ser tudo registado? Percebe o que eu quero dizer? Sim, sim. Eu acredito também nisso. Eu acho que o indivíduo tem que ter liberdade e a escolha, entendeu? Se você pode beber cachaça, né? Até morrer, você deveria poder escolher, porque é aquilo que você falou. Você dá o poder do Estado dizer o que você deve ou não consumir, deve ou não fazer. Eu não vejo isso de maneira certa, né? Apesar de que eu não acho droga legal pra mim. Também não. Se você gosta, aí já não é meu problema. Exato. Eu concordo consigo. Muito bem, Renato. Foi um prazer muito grande estar aqui e ouvir as suas ideias. As nossas ideias são muito parecidas, pelos vistos, não é? Pô, quem dera. Um dia eu quero chegar também no seu nível. Isto a partir de um certo nível acaba por ser mais uma medida de competição. Claro. Mas mais importante do que isso, acho que você deve procurar realmente atingir o seu sucesso financeiro, de liberdade, porque o dinheiro dá liberdade, mas também usar o seu conhecimento que adquiriu para no seu podcast e nas formas de comunicar, e aquelas mensagens que eu adoro quando você ganha o combate e começa a dizer fuck Macron, é absolutamente incrível, não é? E aquelas mensagens de liberdade, isso tem muito impacto. Isso tem um impacto grande nas pessoas, não é? É estimulante e percebe o que eu quero dizer? Dá uma certa energia ver um atleta a falar assim. E eu acho que além de ter a vida de atleta, essa vida de, vamos imaginar, influenciador, vamos chamar assim, eu acho que tem carisma, acho que tem talento e pode ajudar muita gente a desbloquear o seu cérebro para conseguir melhorar a sua própria vida. Sim. Pô, obrigado. E, essa é a minha ideia, e não só financeiramente, que é o que você falou. Sabe o que eu acho? Tipo assim, um dia eu já sonhei em ter uma Lamborghini, ter uma mansão. E pra mim, hoje em dia, isso não faz diferença. Porque isso aí vai consumir o meu tempo. Se eu tiver que trabalhar muito mais pra ter uma Lamborghini, tu sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ficar em casa, sentar no sofá, ver uma TV, ficar com meu filho, jogar um Counter-Strike, entendeu? Coisas simples da vida mesmo. Só que a única coisa que, pra mim fazer isso, eu quero pagar menos imposto, eu quero que tenha menos inflação, e eu quero que tenha mais liberdade e liberdade de escolha. Então, eu não me boto como um atleta, mas nem como um político, nem como nada, mas eu sempre vou lutar pelo princípio de você ser livre, fazer o que você quiser. E outra coisa, não acredite nem em mim, nem no Miguel, sempre verifique, né? Vai lá, veja o que a gente falou, veja o que você acha sobre o Bitcoin, veja o que você acha sobre o dólar. Estude, aprenda, e aí você faça as suas escolhas baseado no que é melhor para você. Exato. Porque nem eu, nem o Renato sabemos o que é melhor para si. Exatamente. Nem os políticos sabem o que é melhor para si. Muito menos os políticos. Renato, um prazer muito grande. Um grande prazer, meu irmão. Obrigadaço aí por ter me convidado.